Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Hoje a gente vai revisitar algumas conversas sobre maternidade e educação. Reflexões importantes que a gente teve por aqui sobre como criar os nossos filhos nessa época tão desafiadora em que a gente vive, né? A gente tem a participação do pediatra Daniel Becker comentando sobre os maiores desafios que os pais encontram na hora de educar os filhos nesse século XXI. Tem a doutora Lilian Kunert Campos falando sobre o aleitamento materno, o nosso primeiro alimento. E tem o psicopedagogo Júlio Furtado, que faz um alerta para os riscos que a educação permissiva pode trazer no desenvolvimento das crianças. E vamos saber ainda como proteger os nossos pequenos e os adolescentes dos perigos da internet e das redes sociais, com a juíza da Vara da Infância e Juventude, Vanessa Cavalieri. A gente começa com os desafios de educar os nossos filhos nos dias de hoje, com o pediatra Daniel Becker. Eu já começo perguntando que missão difícil é essa, meu Deus do céu, educar filho, né, doutor Daniel? Que coisa, eu sei porque eu tenho 3, né? Graças a Deus, acho que eduquei bem, eu acho que eu criei gente, acima de tudo, sabe, ser humano. Mas eu acho que hoje em dia é muito mais difícil. Queria falar, quais são os desafios maiores de criar uma criança hoje em dia? São muitos, Cissa. Nós vivemos tempos muito diferentes do que quando você e eu fomos pais, né? Eu acho que o objetivo da gente é exatamente isso, é formar gente. Formar gente boa, gente que possa ser feliz, que possa trabalhar para um mundo bacana, né? Então, gente boa para o mundo, para fazer um mundo bom para eles também, né? Afinal de contas, a nossa noção de coletivo também está muito abalada, né? Nós estamos vivendo tempos, há 50 anos, de muito individualismo, desde Thatcher e Reagan, né? E os desafios são inúmeros e múltiplos e muito complexos, e todos eles interligados. Então, para dar alguns exemplos, nós temos um mundo justamente muito desigual, especialmente um país muito desigual, um país com muita miséria, com muita violência, em função da desigualdade, muita violência, racismo, né? Então, para as crianças mais pobres, para as crianças negras, é um mundo especialmente difícil, né? Um mundo de privação de direitos básicos, de moradia, de segurança alimentar, de brincar, de questão uma boa sanitária, escola, né? Uma questão sanitária, saneamento. Temos aí muitas famílias também cujo vínculo está se precarizando, tanto pela ausência dos pais, porque eles têm que trabalhar, porque eles ficam longas horas no estacionamento, nos engarrafamentos, e porque também são explorados, né, de ficar mandando mensagem, fazendo relatório quando chega em casa. Isso também, especialmente os mais pobres, que demoram mais para chegar em casa, trabalham longas horas. E esse vínculo precarizado, além do mais, esse vínculo está especialmente precarizado hoje pelo vício generalizado em celular. Então, as telas, as famosas esse vínculo telas. que já é precário, fica justamente com essa interferência, né? O cara que, a clássica cena que eu uso nas minhas palestras, do jeito empurrando o filho no balanço assim. Ai, gente, né? Isso é muito ruim. Triste, né? Muito E esse ruim. vínculo olho no olho, ele é o vínculo parental, o vínculo dos cuidadores primários, ele é a essência do início do desenvolvimento da criança. Ele é a pista de decolagem para todo o resto que vem depois. Isso precarizado está empobrecendo esse vínculo, está transtornando crianças, gerando baixa autoestima, gerando um monte de problemas. Além disso, as crianças estão mal alimentadas. Nós temos uma epidemia também de uso de ultraprocessados, né? A gente vai falar sobre isso, mas eu queria que você falasse uma coisa que eu adoro. Já fui no seu consultório com minhas netas, então conheço a sua concepção de saúde, e você privilegia muito a natureza, o contato da criança com a natureza. Eu lembro que até na pandemia, gente, a gente estava já no final da pandemia, minhas netinhas pequenininhas, ou uma das netas, eu não sei, e o doutor Daniel já mandava dar uma voltinha, nem que seja assim, em torno do prédio, sabe? Mas sair na rua, de máscarazinha, mas ela era pequenininha, mas tinha que sair e pegar o sol e não ficar trancada no apartamento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é importante, porque eu criei meus filhos muito soltos na natureza, subindo em cachoeira, até acho que demais, não sei como é que eu tive essa coragem. Mas, hoje em dia, eu vejo os pais mais amedrontados, mais fechados em condomínios, sabe? As crianças não ficam... Um playground de grama de plástico. Playground com grama de plástico, gente. Tudo bem, desculpa aí, tudo bem, grama de plástico, nada contra você, mas vamos pisar numa... Contra grama de plástico. Eu odeio grama de plástico.
Mas assim, você tá entendendo? A pessoa tá lá na casa dela, botou uma grama de plástico, eu não quero ser contra você, querido. Tira a grama de plástico! E assim, andar descalço no chão, eu acho essas coisas tão importantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco, por favor. Isso é mais importante. Não, vou te chamar de você, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui me chama de você. O nosso espectador também. A natureza ela é especialmente importante hoje porque ela se contrapõe à grande epidemia, que não consegui chegar ali, que é a epidemia de tela na infância também. A tela afasta a gente, afasta as crianças da essência do desenvolvimento humano. Como é que o ser humano se desenvolveu? Na natureza, andando, correndo atrás de comida, fugindo de predadores, indo para a caverna de noite, em movimento, em relação com os outros. Né? Imaginando o futuro melhor, imaginando a roda, o fogo. Né? É assim que a gente usando seus sentidos, né? Usando seus 5 sentidos. Exatamente. Exato, Kiko. Explorando isso, a natureza exige, né, que você use seus sentidos, né? O tempo todo, atento, foco também. Claro. O foco, a atenção é muito importante. Né? O que a gente tem hoje? Crianças jogadas no sofá, com o corpo parado, com a vista presa numa tela a poucos centímetros, a 20 centímetros dos olhos, sem olhar para longe, sem receber luz do sol. Nós temos uma epidemia de miopia grave no mundo inteiro. Miopia grave porque não só miopias gravíssimas, que estão evoluindo inclusive para cegueira. Na Ásia, no Sudeste Asiático, se fala em 100% da população míope daqui a mais alguns anos, daqui a mais 30 anos. É impressionante. E aí nós temos crianças que não se relacionam mais umas com as outras, que não veem a natureza, que não tem essa maravilha que é você descobrir coisas, você seguir a folhinha que está no riacho, ver a formiga onde está andando. É lógico. E ouvir o sol e as nuvens passando. Andar descalço na areia, andar descalço, sentir, né? Usar os 5 sentidos, estar em relação com o mundo e se descobrindo, e atiçando a curiosidade, atiçando a atenção. Nós estamos perdendo isso, as crianças estão desatentas, não conseguem sequer ler, porque vídeos passam de 15 segundos, aquelas telinhas super estimulantes. Quer dizer, a natureza hoje, e o brincar na natureza, especialmente brincar com outras crianças, traz de volta a essência da infância, de volta aquilo que nós precisamos oferecer para as crianças hoje. Isso incluindo aí a comida natural. Né? Se a gente fala de natureza, também a gente tem que comer natureza. Queria que você falasse sobre essa alimentação saudável, que você também privilegia sempre, que eu admiro tanto você sobre isso, em relação a essa coisa dos ultra, porque as crianças comem muito ultraprocessado, né? Assim, os pais, infelizmente, acham mais fácil comprar um pacote de biscoito e dar para a criança, em vez de dar uma cenoura, cara, né? Exato, mas o problema é que é mais fácil. Por que é mais fácil? Porque eles têm um lobby poderosíssimo, eles têm uma distribuição universal. Você vai no Saara ou no final do Oiapoque, que é o Chuí, você vai ter sempre um freezer de refrigerante, daquele refrigerante preto, né? Que é extremamente mais barato da saúde. também, é mais barato, exatamente. Então, por isso essa campanha Doce Veneno que eu estou participando, que é justamente para a gente taxar mais os ultraprocessados e usar esse recurso para baixar o preço dos alimentos naturais e oferecer mais acesso. Você vai numa favela, numa periferia, Cissa, você não tem hoje acesso à comida. Se você mora numa favela, para achar um hortifruti, você tem que pegar um ônibus. Se você ganha Bolsa Família, você não vai pegar um ônibus para comprar um legume. Né? É claro. Então, ele vai na birosca ou na vendinha que tem ali perto, que vai ter ultraprocessados. Essa rede OXXO que está se espalhando em São Paulo, e daqui a pouco vem para o Rio. Cada esquina tem uma, impressionante. É uma coisa horrível. É da Shell e da Coca-Cola. Veja bem, não é mexicana coisa nenhuma, é da Shell e da Coca-Cola. Não tem empregados quase e só tem ultraprocessados. E é isso que está se espalhando na periferia, nos bairros, em tudo que é lado. Os adultos também. Abertos, Claro. As crianças também têm essa questão com tela. Os adultos ficam disfuncionais, sexualmente disfuncionais. Aí vai entrar o teu problema, exatamente. Não só. Os ultraprocessados estão levando a uma epidemia de obesidade, hipertensão, câncer, derrame, depressão. Tudo isso está relacionado com essa má alimentação. Eles literalmente destroem a saúde. Se a gente não come outras coisas, se a gente come eles em excesso. Por isso é tão importante a gente ter políticas públicas que facilitem o acesso ao alimento saudável, mais barato, mais acessível, mais disponível. E olha, falando em política pública, quando você joga luz dizendo que é importante levar as crianças para o parquinho, para a natureza,
o papel das prefeituras em construir parques, né? E praças, né? Praças, né? Para que não seja caro ir ter que ir para a praia, né? Desce e vai no parque. Obrigado por essa excelente intervenção, porque a gente precisa de algumas políticas públicas para tirar a criança da tela e colocá-la de volta, não só na natureza, na infância. Sim. As crianças estão sendo adultizadas, estão levando para shopping, estão passando na tela o dia inteiro, quando sai da tela vai para shopping. Vai para shopping, Então isso é uma adultização. O balanço, a gangorra, né? Você está falando dessas coisas de criança. Pracinha, ir para os mais velhos, jogar bola e brincar e conversar, e jogar videogame entre si, que seja videogame, mas conversando, batendo papo, empurrando, se abraçando, e não se uma coisa reconciliando. solitária, né, Daniel? A relação entre as crianças, sem supervisão de adulto, é uma absoluta necessidade. Isso aí tem uma coisa que tem sido descoberta ultimamente. Nós precisamos que as crianças recuperem a possibilidade de brincar sozinho. O Drauzio Varela tem uma frase clássica dela, que quando ele era pequeno, ele chegava da escola, ele trocava de roupa, botava um tênis e ia para a rua jogar bola o dia inteiro. Acho que não botava nem tênis, era descalço mesmo. Eu ia jogar queimado. A criança, ela circulava no bairro inteiro. Hoje em dia, a criança circula em 2 metros, gente. Ou em 30 centímetros, em 5, 10 centímetros. Isso. Nós precisamos recuperar a infância. Então, para isso, a gente precisa de políticas públicas. Por exemplo, redução do acesso das crianças. A entrega do celular já é uma medida dos pais. Entrega o celular mais tardio para a criança. Não ter celular antes de 13, 14 anos, pelo menos. Ideal até o ensino médio sem celular. Precisa se comunicar? Flip phone. Aqueles telefones que só tem mensagem e ligação. Rede social, entrar com 14 ou 16. Tem criança de 3 anos com conta no TikTok, gente. Não, isso não escandaloso gente. isso. O TikTok é veneno. Mas, Daniel, quero que você fale muito isso, olhando para a câmera, exatamente para os pais. Isso é veneno, gente. Como é que uma criança de 2, 3 anos tem conta numa rede social? Que exposição. Isso é veneno, né, doutor Daniel? Agora chama até de doutor, tá vendo? Para ver a importância da... Isso não tem a ver também com esses tempos que a gente vive, onde a questão do dinheiro rápido, da exploração do outro. Eu acho que a gente tem que raciocinar sobre o tempo que a gente tem. Porque, assim, dar um celular para uma criança é o tempo que você não quer dar para ela, e você deixa ela com o celular. A comida rápida, explorar uma criança com 3 anos de idade para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente tem que refletir sobre que tipo de sociedade a gente quer. Imediatismo, neoliberalismo, tem tudo, está tudo interconectado, não tem dúvida. E se a gente não reflete sobre essa essência, fica difícil tomar qualquer medida. E tem uma outra questão que eu acho também, gente, me corrija se eu estiver errada, por favor, todos vocês. É uma questão até de pertencimento, assim. Como a grande maioria das crianças já faz isso, os pais já permitem que faz TikTok, aquela que não faz, que não sabe... Esse é um ponto fundamental. Exato. Fica de fora. Entendeu? Um outsider. Vira um outsider. Total. Mas olha só, se a gente... Sofre bullying. Se a gente... Esse é o ponto. O celular, vejam bem, o celular na infância está destruindo a infância. Né? A epidemia de depressão, e especialmente entre meninas, depressão e suicídio entre meninas, o Kiko, que é uma autoridade aqui nesse tema, né? Vai falar disso depois, é violentíssimo. As curvas de depressão, a partir de 2012, 2013, o celular se dissemina mais, o smartphone em 2010, 2012 surge a câmera frontal, as redes sociais se disseminam, a velocidade da internet começa a aumentar, eles começam a ser distribuídos por adolescentes, começa uma curva de depressão, especialmente entre meninas, que é brutal, quando elas começam a entrar em rede social. O aumento é de 150% de depressão e suicídio em adolescentes, em pré-adolescentes. 150% em 10 anos. Não sabia que era assim tão grave. Muito grave. De jovem tomando aí ansiolítico. TDAH, ansiedade, pânico. Em vez de malhar, em vez de fazer um exercício físico, parece simples, né? Brincar, gente. Brincar, então, play a gente precisa restringir, avançar a idade de receber um celular, retardar a entrada nas redes sociais e promover 2 coisas. Celular zero na escola, que é uma campanha fortíssima que eu tenho, e que aqui no Rio eu consegui, com um contato com o secretário de Saúde, o secretário de Educação excelente, o Ferreirinha, que foi zerar celular na escola, em toda a rede municipal. E 5 grandes escolas do Rio, e cada vez mais, já estão nessa também. Eleva, São Bento, Escola Suíça... esqueci agora, São Vicente e outras, estão entrando nessa também, zero celular. Isso é fundamental, por quê? Porque o celular atrapalha a atenção na sala de aula. Se você tem um celular na mochila,
Claro, os estudos mostram que o garoto já não presta atenção. Já não presta atenção, lógico. Então, o celular zero na escola é importante para a sala de aula, para o aprendizado. Não entra na sala de aula com o celular, não entra na sala, tem que ficar em outro lugar, exatamente. E no recreio, porque o recreio é o lugar justamente da interação humana. Ele vai ver a natureza, ele vai correr, vai brincar, vai acionar aquele corpo, né? Vai socializar com as outras crianças, vai jogar queimada, vai suar. Vai se movimentar. E vai olhar nos olhos dos outros, e vai brigar, e vai ser excluído, e vai ser reincluído, e vai se reconciliar. Criar seus laços. Aprendizado de ser humano, como ser humano, no recreio. Não é só na escola, na sala de aula. Então, a gente precisa de celular zero na escola. Retardar a idade da entrega, retardar a idade das redes sociais, celular zero na escola e, finalmente, o que foi dito aqui, que é fundamental, políticas públicas. Você ter a prefeitura oferecendo para toda a cidade espaços adequados de recreação, de brincadeira e atividade nesses espaços. Não só manter bem o espaço, tornar ele acessível, iluminado, seguro, etc., mas oferecer a manutenção, formas que as crianças possam ir. Porque por exemplo, voltando, né, a referência que eu tenho agora, hoje em dia, são das minhas netas, né? A Aurora fez aniversário agora, 4 anos, e a minha nora fez numa praça pública, ali no Jardim Botânico, sabe? Ali. E foi um barato. E a gente, foi uma delícia. Todo mundo numa pracinha que tinha. Play, né? Não era no Play, gente. Na Lagoa, as pessoas costumam fazer esses na Lagoa, piqueniques de aniversário. Piquenique, que inclusive sai muito mais barato. Quero deixar claro aqui, sai mais barato, gente, com produtos assim, criando o menos lixo possível, entendeu? Então, eu quero ver isso acontecer não só na Lagoa e na Pio 11, mas acontecer no Alemão. No Alemão, acontecer exatamente. em Piedade, acontecer em Santa Cruz. Isso aqui eu queria falar também, porque você citou, os colégios que você citou que aderiram a isso, são todos colégios de elite. Elitistas. Mas a rede pública aderiu também. Isso é sensacional. Isso foi um trabalho. E se você tiver um resultado bom também, para você replicar depois, acredito que seja mais fácil. Exatamente, é isso que a gente quer. A gente quer medir. Nos colégios privados, a gente já tem notícia de que as crianças estão brincando mais, que as crianças estão jogando a dedanha, stop no recreio, e elas estão se comportando melhor. Se comportando melhor em sala, exatamente. Adoro! Eu fazia isso no carro direto com meus filhos. E o que está acontecendo? Só terminar isso aqui, porque a Cícero falou uma coisa importante. Por que elas estão topando? Por que elas não estão reclamando? Porque elas estão gostando. Sim. Porque o problema é quando eu não tenho e os outros têm. Que aí eu vou ser humilhado, porque eu não sei do último bullying, porque eu não sei da última sacanagem, da última piada. Quando ninguém tem, tudo bem. É melhor ainda, porque eu gosto de brincar. Eu sei que eu estou me ferrando aqui, mergulhado, sei que está me fazendo mal. Elas sabem que está fazendo mal. Então, adolescentes estão topando na boa. Então, fundamental 1 e 2 tem que ser celular zero. E, é claro, quando você começa a restringir celular de um grupo de pessoas, eles não serão mais os únicos 100. Por que pai e mãe dá? Porque meu filho não pode ficar de fora. Então, quando você tem 5, depois 10, depois 15 que estão sem celular, você consegue manter isso, porque elas, pelo menos os amigos mais próximos dela, também não vão ter. Vai ser a turminha que não usa celular. E essa turminha vai crescendo e vai ganhando mais espaço. A turminha que não usa celular. Influenciando os outros também. Essa é a minha esperança, que a gente consiga aos pouquinhos. Mas, Daniel, é difícil você fazer isso com a criança. Criar, não. A criança fazer isso e chegar em casa e ter um pai que está ali. Oi, como é que foi? Como você mesmo usou. Exatamente. Peraí, calma, peraí que eu estou resolvendo um negócio aqui. Peraí que é trabalho, estou trabalhando. Quer dizer, o exemplo dos pais é fundamental, né? Mas qual é a solução para isso? Se ele não tem tempo, se ele não tem talento mesmo para isso, como faz? Como equilibra? Eu acho que dá para fazer assim, quando estiver com seus filhos, dá atenção, pelo menos eu faria assim, né? Eu não eduquei meus filhos na época de celular. Aliás, o Rafael ainda tinha celular, mas não tinha rede social tão intensa como agora. Mas tinha o meu tempo, que eu ia para o meu quarto, assim, meio que fazia no meu quarto, quase que, digamos assim, escondido, entendeu? Mas o tempo que eu estava com eles ali, eu acho que você tem que privilegiar a qualidade do tempo. Eu não sei, uma sugestão, mas temos aqui o Daniel Becker que pode dizer melhor. Porque a babá não resolve, o acompanhante não resolve. Vai ter que ser o pai e a mãe. Não. Qualquer pessoa que, por exemplo, leve a criança para fora, está resolvido. Tá. Foi para a pracinha, está resolvido. É claro que a babá, a tendência é ficar no celular. Se for uma pessoa que tem uma relação mais de afeto, ela vai brincar. Muitas babás brincam também, isso é muito relativo.
Mas o que a gente pode fazer para promover essa interação de quem, entre aspas, não tem talento? Todo mundo sabe se relacionar minimamente. As pessoas, é que nem brincar, a gente vai atrofiando o músculo do brincar, daqui a pouco a criança, você dá uma coisa para ela brincar, ela não sabe brincar. Não porque ela não sabe. E ela enche o saco também muito rápido, ela tem um circuito de brincar, veio pelo DNA dela. Isso é de nascença, ninguém precisa ensinar uma criança a brincar. Se a gente desligar o celular e disser não, ela vai brincar. Mas se ela fica horas e horas durante meses no celular, ela vai acabar atrofiando esse músculo. O adulto, a mesma coisa. A nossa capacidade de se relacionar, de conversar, ela vem com a prática. Se você fecha, desliga isso completamente, o cara fica lá mergulhado 8 horas. Você não lê mais um livro, né? Exatamente, não consegue nem mais ler. Ele vai perder a possibilidade de conversar. Então, começa vendo um filme junto com seu filho. Liga a televisão, vai ver um clássico, vai ver ET. E ali vai ver um monte de momentos, de historinhas que você pode comentar, conversar. Exatamente. E depois, para os mais velhos, você vai ver um jogo junto, vai xingar os jogadores juntos, você vai falar de política. Conviver, vai falar de... né? Conviver. Começa usando a tela para criar uma relação que seja. E depois vai fazer relação do lado de fora. Você acha que a jornada de conhecimento, educação, tem que ser 6 horas por dia, não pode se estender por 9. O que você acha que é sensato? Eu acho que a escola integral ela é ótima. Tá? O que não pode é ser conteúdo durante 8, 9 horas. Porque também você tem que ter conteúdo durante 4 brincadeira. horas. Você tem que ter recreios longos. A Finlândia faz isso há anos. Coloca recreios mais longos e recreios intervalos entre cada sala, entre cada aula. 5 a 10 minutos de intervalo entre cada aula. Isso é fundamental para a criança se arejar, fazer um pouquinho de movimento e ela aprende melhor na aula seguinte. Essa coisa de massacre, 5 horas seguidas sentada numa sala de aula fechada, com um cara falando, não tem como você... Você sabe que eu fui educada, doutor Daniel, meu pai, que era um professor de medicina, né, Hugo Pinheiro Guimarães, ele dizia assim, eu chegava em casa depois de, sei lá, de 5, 6 horas de escola, aí dizia, ai pai, eu era meio CDF, eu fui a primeira da classe, tá, Kiko? Não me olha com essa cara não, tá? Louca, porém primeira da classe. Aí, segunda, alguns anos. Depois terceira, mas enfim, tava no ranking ali. Foi caindo. Tava no ranking. Não, eu passei na vestibular, meu amorzinho, em segundo lugar para Química no fundão. Uau. Aí, olha só, mas meu pai já tem que fazer dever de casa. Ele disse, minha filha, dever, a palavra está dizendo, é para ficar devendo. Tem que estudar no colégio. Aí em casa é para ficar aqui comigo conversando. Eu acho que dever de casa é totalmente dispensável. Ele fala, dever, a palavra está dizendo, é para ficar devendo. Aqui em casa, você estuda no colégio, lá, essa função aqui em casa, você vai agora brincar, fazer suas coisas, desce lá para baixo para brincar, vai para a rua. Agora, seu consultório foi aberto, querido. Temos interatividade. Vamos lá ver? A Renata Arcângela, do Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Daniel. Excelente explanação do seu assunto. Estou amando. Criança precisa mesmo da famosa vitamina S de sujeira? Isso aumentaria a imunidade e a alegria de viver? Exatamente, é muito bom isso. Eu chamo mais de vitamina N do que vitamina S, porque o N ele é mais abrangente. A sujeira é um dos aspectos positivos da natureza. Não a sujeira da poeira doméstica. N de natureza, né? N de natureza. E S de sujeira. A sujeira natural, a lama, a folha, a terra, graveto, né? A terra, a areia, a lambição dos bichos. Isso. E até o cocô do passarinho, está tudo bem, tudo gente. Certo, tudo bem, porque essas bactérias que estão ali, elas vão se incorporar ao nosso microbioma. A gente tem que acabar com essa ideia de que bactéria é um bicho nocivo que é nosso inimigo. Nós temos trilhões de bactérias no nosso corpo. A gente tem estudos que mostram que nós temos mais bactérias no nosso organismo do que o nosso próprio DNA. Nós temos mais DNA alheio. Então, nós somos uma comunidade ecológica ambulante. O que acontece? Quando você fica comendo ultraprocessado, passando álcool gel o tempo todo e usando cremes antissépticos, né, Rafael? Você está matando as boas bactérias. Os ultraprocessados são especializados em deixar o microbioma num perfil ruim, um perfil que a gente chama de inflamatório. A comida natural, os legumes, as fibras, especialmente fibra, a frase em inglês é follow the fiber, siga a fibra. Coma mais fibras. Onde é que tem fibra? Feijão, arroz integral, legumes, verduras em geral, tudo que é vegetal tem fibra. Comer fibras e se sujar na natureza
vai melhorar o seu microbioma. Aquela coisa de machucar, dar uma lambida da serra. Contanto que depois... Gente, a vida inteira, no joelho, que depois passava você passe cuspe. água e sabão. Sim, água e sabão. Agora, a gente olha no seu Instagram, essa pergunta eu queria te pedir para você responder rápido, porque eu tenho que ir pro break, mas a gente olha no seu Instagram e você fala de pediatria integral. Eu sei o que é isso, mas eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores. Pediatria integral é só uma forma da gente expressar esse olhar que não fica só na doença, que não fica só no antibiótico, ou no tipo de mamadeira, ou em xixi, cocô, olhar para a criança como um todo, não só no nível individual, mas olhar ela inserida nessa infância, nesses tempos, nesse país, nessa sociedade, nessa família, né? Ter uma relação mais horizontal com a família, falar de todos esses temas, não só no consultório, mas especialmente nas redes sociais, que eu fiz disso a minha profissão de fé, né, de ser um lutador pelas causas da infância. Hoje eu me classifico não como pediatra, mas um ativista pela infância, que está lutando por uma infância melhor, para um mundo melhor também. E a pediatria integral é um pouco uma expressão que resume esse olhar. Intervalo rapidinho e na volta o nosso papo é sobre amamentação. Até já! Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E a gente vai rever um bate-papo super enriquecedor sobre aleitamento materno. A médica Lilian Kuenert Campos esteve aqui no programa em agosto, mês de incentivo à amamentação, com a minha parceira Cate Navarro. Pode rodar, por favor? Doutora Lilian, muito obrigada pela sua presença. É um assunto que realmente acho que toca todo mundo que está aqui, né? Eu queria até que você, no começo, você já falasse dessa importância, porque todo mundo sabe que é muito importante, não é? Principalmente nos primeiros 6 meses que o bebê nasceu. Por quê? Então, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer por estar aqui. Queria dizer que o Sem Censura, para mim, tem uma memória afetiva, porque a minha avó assistia Sem Censura todos os dias. Ela tinha uma doença neurológica e ela ficava muito em casa e a maneira de manter o cérebro vivo para ela era assistir o Sem Censura. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E para falar de um assunto que é a minha paixão, né? É um assunto que eu acho que é de extrema importância, que a gente precisa trazer para a imprensa, para as rodas de conversa, né? Da importância do aleitamento materno. O leite materno, ele, além de ser um alimento completo para o bebê, né? Então ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver nos primeiros 6 meses. O bebê até os 6 meses não precisa de nenhum outro alimento. Ele confere imunidade, proteção contra diversas doenças, que ele tem fatores de proteção. Ele estimula o crescimento das bactérias do bem que a gente tem no intestino. Hoje em dia a gente sabe a importância disso. Ele previne doenças como morte súbita do lactente, a enterocolite necrotizante, que é uma doença que acomete prematuros nas UTIs neonatais. Ela previne infecções diarreicas, respiratórias e tem um papel importantíssimo no desenvolvimento cognitivo, na inteligência. Hoje em dia se sabe que as crianças que são amamentadas ao seio, elas na vida futura, no adulto, elas vão ter um maior QI, maior nível de renda, maior escolaridade. Então, são benefícios que não são só para agora, para a criança, mas são para a vida toda. Então, não é só nos primeiros 6 meses, é para a vida toda do indivíduo. Agora, doutora, é assim, até os 6 meses, assim, vocês inclusive recomendam só o leite. Depois, começa a ser introduzidos outros alimentos. Mas é importante que se continue, né? Tem muita gente que continua amamentando, vai até 2 anos, às vezes até mais. É importante que se continue, que faça as duas coisas? Sim. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o aleitamento seja exclusivo até os 6 meses e complementado com outros alimentos, né? A partir dos 6 meses a gente introduz comidinha, almoço, jantar, frutas e complementado até os 2 anos ou mais. Então,
Então, as mulheres que quiserem amamentar depois de 2 anos, o leite materno continua sendo um alimento que vai proteger a saúde da criança. Agora, doutora, até quanto tempo que realmente ele protege? Porque tem pessoas que, enfim, a criança não larga, né? Fica, às vezes, com 3 anos, não é não, Carlos? Que abusa, abusa da estadia. Às vezes a mãe está numa festa, vem a criancinha, está correndo com os amigos, puxa a blusinha, não é isso? Isso é muito natural até da gente jogando videogame, querendo mamar. Não é? Doutora, até que idade realmente esse leite está fazendo efeito do ponto de vista de saúde? Então, o leite materno, ele é um alimento adequado para a criança até mesmo depois de 2 anos. Ele é nutricionalmente seguro, é um leite que é de graça, isso faz diferença para as famílias mais pobres. Então. Não tem uma contraindicação. Preciso ligar para minha mãe. Essa questão... Já tem um tempo já que eu tô Essa questão da amamentação em público é uma questão que é bem delicada. Tem países que é vista muito mal, assim, a questão da amamentação em público. As mulheres... Mas basta uma questão da moralidade. Social. Né? Eu posso contar por experiência própria. O meu filho amamentou até 2 anos e meio, né? Eu fiz livre demanda e deixei ele fazendo o que a gente fala de desmame natural. Livre demanda é o quê? Livre demanda é ele poder mamar quando ele quiser e ele pedir sem ficar... Porque existem várias linhas, né, dentro da... Como nutricionista que trabalha também na parte materna infantil, existem várias linhas, até da pediatria, de que precisa, por exemplo, dar mamar a cada 3 horas. Você cronometra o tempo que o bebê fica no peito e tira. Uma coisa que, assim, hoje em dia a gente sabe que isso não se faz. Afinal, a gente não precisa de um manual para entender quando que a criança tem fome, nem a mãe quando deve prover. Então, a gente fala muito hoje em dia da livre demanda. Eu fui para Portugal, fiquei 1 mês lá com meu filho, ele tinha 1 ano. Lembrando que ele mamou até 2 anos e meio e ele parou, né? Foi uma escolha dele. Normalmente, livre demanda e desmame natural vai até uns 3 anos mesmo. Não tem nenhuma contraindicação, como a Lilian falou. E aí, eu lembro que eu sentei num restaurante, eu estava com o pai do meu filho, com meu filho. Ele estava no canguru, 1 ano, e estava mamando. Ele resolveu mamar, ele dormiu, depois ele mamou. 1 ano ele começou a andar já, mas fica muito no canguru também, aquela fase que eles andam, caem muito. E aí eu lembro de uma garçonete, a moça, né, veio, ela me interceptou e ela falou, olha, você se importa de amamentar fora? Porque aqui pode estar incomodando as pessoas ao meu redor. Uau. Aí é bom que, assim, é aquela coisa, né, ainda mais que eu sou da área, então para mim não é uma coisa, eu falei assim, olha, no dia que alimentar uma criança, interromper ou atrapalhar a vida de alguém, eu acho que deveria atrapalhar se ela estivesse desnutrida e sem acesso ao alimento. Eu não vou sair daqui, eu vou ficar. Essa é a melhor resposta. E aí ela engoliu, e eu ainda falei com um sotaque de Portugal, porque eu tenho família de Portugal, então fiz questão em falar como portuguesa. E aí eu falei assim, ficarei aqui. E aí ela engoliu, eu falei assim, se alguém estiver incomodado, então que as pessoas se retirem, é uma criança que vai ser amamentada assim. E aí fiquei. Mas no Brasil foi um não existe tanto esse preconceito, é mais velado, mas também existe. Também existe. E doutora, a gente está falando das mamães que têm leite, né, pessoal? Mas tem aquelas que estão assistindo a gente, devem estar pensando assim, mas doutora, eu não consegui, não tinha, não saía. E aí teve que recorrer, né, a outra situação. Como é que faz nesse momento? Então, existe alguns casos que as mulheres produzem pouco leite. Esses casos são bem raros. Existem alguns fatores de risco, diabetes materno, obesidade, hipotiroidismo, cirurgia mamária, de redução de mama, pode acontecer isso. Então, existem alguns fatores de risco. Mas, na grande maioria, o que acontece é que as pessoas começam a introduzir outros alimentos, começam a introduzir mamadeira. E aí o bebê já passa a mamar menos tempo no peito. Ele fica mais saciado com a mamadeira. Às vezes ele pode confundir o bico do peito com o bico da mamadeira e achar mais fácil sugar a mamadeira. E pelo fato do bebê estar mamando menos, a mama da mulher vai esvaziando menos e a produção vai diminuindo. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente vê que o que acontece é isso. Nos casos que realmente a mulher tem algum problema que impede a produção do leite, que o leite está diminuído, aí a gente tem a opção de fazer as fórmulas que tem no mercado. Né? Quando o bebê está internado em UTI neonatal, existe a opção do leite pasteurizado de banco de leite,
que infelizmente, assim, os bancos de leite não conseguem processar leite humano numa quantidade suficiente para dar para a população que está em casa, entendeu? Eu tenho um depoimento pessoal, né? Eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu tinha muito leite, gente, quando meu primeiro filho nasceu. Foi surpreendente. Eu era daquelas mamães que o neném vinha e espirrava o leite no rostinho dele, né? Esse neném hoje está fazendo 32 anos, é um menino lindo, um rapaz maravilhoso. E eu me lembro tá com QI altíssimo. Nossa, inteligentíssimo, pois é. E eu, na verdade, doutora, eu sou um caso que eu morava em Curitiba e aí me aconselharam, olha, se você não tirar, vai empedrar, você vai ter problemas, você pode doar esse leite, e eu doei durante muito tempo para o Hospital de Clínicas, no Paraná. Então, tinham as assistentes que vinham e eu tirava com uma bombinha o excesso, colocava nos potes que elas traziam, identificados, colocava na minha geladeira, no congelador. E eu tinha, gente, vocês podem não acreditar, eu tinha um orgulho daquilo, porque eu imaginava que quando elas saíam dali, né, com aquelas bolsinhas, eu estava não só alimentando o Vitor, fico até emocionada, mas eu estava alimentando vários bebezinhos que estavam precisando disso naquela hora. Então, para mim, havia um componente a mais. E eu me lembro, doutora, que eu fiquei muito triste quando acabou. E acabou de uma forma, gente, tão rápida. Uma mulher que tinha tanto leite. Aos 9 meses do Vitor, o meu pai faleceu. E acreditem, do dia para a noite, eu não tinha mais leite nenhum, doutora. Nossa. O emocional também contribui. E aí vai a minha muito forte. E eu apertava, não tinha mais, e o bebê chorava, eu não acreditava naquilo. Eu vivia 2 dores, né? Porque eu estava vivendo a perda do meu pai e estava vivendo o meu bebê que não estava mais, né, sendo alimentado daquela forma que eu queria. E aí, doutora, vai a minha pergunta para você. Um estresse desse, um trauma desse, o estresse nosso do dia a dia, realmente acaba com o leite materno da mamãe? Sim, pode atrapalhar a produção do leite, sim, tá? Porque a produção do leite, ela sofre ação, a produção dos hormônios, ela sofre ação direta dos estímulos emocionais. A mulher que está amamentando, quando ela escuta falar do bebê, o leite começa a descer às vezes, começa a vazar. Ela está no trabalho e ela lembra que o bebê está em casa e o peito começa a vazar. Então, existe sim, e a gente vê que tem muita gente que não amamenta, não por questões físicas, mas por questões emocionais. A depressão pós-parto também contribui muito. A depressão pós-parto pode contribuir. Aliás, a amamentação é um fator de proteção contra a depressão pós-parto, mas quando ela acontece, ela pode diminuir a produção do leite. Então, fatores emocionais, muitas mulheres têm uma experiência muito ruim no entorno delas, coisas que elas escutam falar das mães, das tias, de outras pessoas da família, de que amamentar dói, que o peito cai, que o bico racha, e aí elas já vão já vão para o parto com aquilo na cabeça. E muitas vezes isso é um fator que dificulta. E, doutora, desculpa. Pois não. Então, pode concluir. Não, por isso é que é super importante que essa preparação para a amamentação comece bem antes do bebê nascer, comece já no pré-natal. É importante que a gente tenha uma cultura de amamentação, né? No nosso país, a gente tem uma política forte de promoção do aleitamento materno, que é diferente de vários outros países do mundo, né? A gente tem um grupo muito forte de incentivadores de amamentação no Brasil. É uma política do Ministério da Saúde. Então, é importante que essa preparação já comece e que a gente esteja aqui, falando sobre esse assunto, que outras mulheres, que a gente desmistifique determinadas questões. E incentivando, inclusive, essa cultura, como que uma pessoa pode fazer para doar o leite? Como foi no caso da Kátia? Quem que ela procura? Como é que... Eu também doei. Então, eu ótima doei no Instituto pergunta. Fernandes Figueira. Eu cheguei lá, porque eu tinha muita produção como você. Eu cheguei lá com o meu filho, né, no qual eu falei, olha, eu estou tendo bastante produção, fiz um cadastro e comecei a fazer a doação. Não é difícil, é simples. E todo mundo pode doar? Então, existe um site, o Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo, Uau. Tá? A gente tem que se orgulhar, a gente mete o malho no nosso país às vezes, mas a gente tem muito que se orgulhar. Em saúde pública, a gente é referência no mundo em muita coisa. Porque... E tem mais de 200 bancos de leite, não é isso, 233 é o que está no site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.
E aqui no estado do Rio a gente tem vários, aqui na cidade do Rio, tem alguns fora do Rio também. O estado de São Paulo é o que tem o maior número de bancos de leite humano. Então, se você quiser procurar um banco de leite humano, pode procurar um site, eu até mandei Pode no fala arquivo. o site pra gente, não lembra. lembra. Não vou lembrar de cor o site. Mas procura na internet Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. E aí lá tem o acesso a todos os bancos de leite, tem o endereço. A mulher que quiser doar, ela liga para um banco de leite ou ela pode ir lá, se apresentar, ela vai fazer um cadastro, vai ter que levar os exames de pré-natal, né? Vai ser feita uma entrevista para ver se ela não tem nenhuma doença, nenhum impedimento para que ela seja doadora. E aí o banco de leite manda um carro uma vez por semana na casa dela para pegar o leite e trazer esse leite. É testado no banco de leite humano para ver a qualidade do leite. Ela vai receber todas as orientações também de como fazer a coleta e o armazenamento. E aí ela pode passar a ser uma doadora regular. Isso aí no Brasil todo, né? No Brasil todo, só tem que saber aonde tem. Algumas cidades não têm banco de leite, algumas têm uma estrutura que a gente chama de postos de coleta, também são mais de 240 postos de coleta no Brasil, e o posto de coleta ele tem uma estrutura para apoio, para orientar, e ele recebe esse leite e encaminha para um banco de leite. Doutora, não se preocupe que a nossa produção é extremamente eficiente e já a gente vai colocar para vocês o endereço que a doutora não lembrou aqui, porque a produção agora acabou de ouvir isso, está correndo lá atrás. Eu mandei um arquivo. A produção é muito eficiente. Se quiser continuar trabalhando no programa, vão ter que procurar. Vai botar, sem nenhuma pressão. Sem nenhuma vai pressão. colocar no ar. Doutor, você quer fazer uma pergunta? Eu queria contribuir, porque o emocional está totalmente relacionado, né? E meu filho teve enterocolite, ele perdeu o intestino com 1 mês de vida, e aí o protocolo é jejum, né? E aí, com 8 meses, ele estava 8 meses sem mamar nada, a gente resolveu tentar reintroduzir a amamentação. E eu tomei remédio, fiz estímulos e o meu leite voltou, depois de 8 meses que não tinha uma gota a mais. E eu consegui amamentar ele bem pouquinho, mas com leite materno depois de 8 meses. É isso que eu ia falar também, que às vezes falta numa hora dessa não experiência como você teve, às vezes falta uma orientação. Né? Hoje em dia a gente tem assim, uma gama de consultoras de amamentação, tem muita gente trabalhando nessa área, porque é possível para a mulher, mesmo que o leite tenha secado, ela relactar. Tá? É possível, inclusive, mulheres que adotam um bebê, elas amamentarem exclusivamente no seio. É só botar o bebê para mamar, tem algumas medicações que a gente pode fazer para induzir a lactação. E a mulher começa a produzir o leite e consegue, inclusive, amamentar exclusivamente. Doutora, olha só, a gente tem uma situação que eu também vou falar para vocês, né? Aconteceu comigo, gente, acho que acontece com 90%. Eu não ouvi ninguém que não passou por isso. O meu peito, o bico do peito rachou. Eu não estou aguentando de dor. Eu não aguento. O bebê chora, eu choro junto com ele. Vermelho, inflamado. Ah, você usa isso. Ah, você bota silicone. Ah, você bota no sol. Bota lá, fica você exposta no sol lá, quarando, né? Para ver se resolve a situação. Gente, é cada situação e às vezes as pessoas realmente não aguentam e empedram e você não sabe mais o que fazer. Doutora, tem uma pega que a gente pode fazer que é ideal? Tem como a gente conseguir solucionar esse problema? Eu sei que você trouxe aí alguma coisa para dar exemplo para a gente. Então, vamos fazer isso agora? Vamos lá? Vou botar os peitinhos agora para mostrar. Isso que você usa nas suas aulas? Nas aulas de amamentação. Nas aulas de amamentação. Usa bastante essas mamas. É um avental que você tem, não é isso? É um aventalzinho com os peitinhos didáticos, umas mamas didáticas que a gente chama, né? E você leva esse avental com você, não é isso? Isso. E aí começa a explicação de como faz. E a minha filha, Sofia, que eu batizei de Sofia, né? Eu queria dizer que essa queixa aí de mama, de bico fissurado e tal, a causa mais comum disso é a pega incorreta do bebê mesmo, tá? E mesmo que o peito esteja fissurado, esteja machucado, se a pega estiver correta, se a gente conseguir acertar a pega do bebê, a posição, a dor vai ser só quando o bebê começar a mamar. O restante da mamada, a dor tem que passar.
Então, se a mulher estiver sentindo dor, a mamada inteira, é preferível botar o dedinho mindinho assim no cantinho da boquinha do bebê, retirar o bebê do peito e colocar de novo. A pega tá? é exatamente o quê? Então, é a forma como o bebê vai abocanhar o seio, né? Então, a melhor posição, tem várias posições para o bebê amamentar. Aquela posição tradicional é pegando o bebê assim, né? O bebê fica apoiadinho aqui na prega do cotovelo da mãe. A mão da mãe vai apoiar até o bumbum do bebê, tá? E aí, na hora de botar o bebê para mamar, o corpinho do bebê tem que estar alinhado com a cabeça, porque às vezes a gente vê muito assim o bebê virado para a mãe, mas o corpinho assim para frente. Aí o bebê fica assim de lado e não consegue deglutir direito. Por isso que o bebê tem que estar assim alinhadinho. A gente costuma dizer que é barriga com barriga. Aí a mãe vai pegar o peito assim, com a mão em formato de C, tá? É muito comum as mulheres pegarem assim com, a gente diz que é o dedo de tesoura, tá? Não é a posição correta, que ele pode atrapalhar a pega. Então, a gente vai pegar, a mulher vai pegar o peito em formato de C e tem que fazer uma preguinha, porque a boquinha do recém-nascido é muito pequenininha, né? Então, tem que dar assim uma achatadinha no peito e vai encostar na boquinha do bebê e aí, quando o bebê abrir bem a boca, ela vai puxar o bebê para ela e o bebê tem que pegar toda ou a maior parte da areola, que é a parte escura, tá? Aí tem uma fotinha, se vocês puderem mostrar. A produção tem realmente para poder mostrar. Lá, gente, vamos ver. Esse vídeo aí é bem legal. Ó. Você pode ir comentando, doutora. Isso, lá, exatamente como entra, não é exatamente. Isso? A boquinha do bebê, o lábio de baixo, o lábio inferior tem que ficar bem para fora, boquinha de peixe, pegando a maior parte da areola e a areola mais visível em cima do que embaixo. Quando o bebê pega assim, né, o narizinho fica naturalmente livre, as mães às vezes ficam muito preocupadas de não tapar o nariz do bebê, né, mas o nariz fica naturalmente livre e ela consegue fazer um vácuo, a boquinha do bebê consegue fazer um vácuo. Olha, aí é a pega incorreta, tá, gente? Que foi demonstrado agora. É o bebê pegando só na pontinha do bico o bebê pegando só a pontinha do bico. E terminou mostrando a rachadura que fica. Mostrando a rachadura, exatamente, tá? Então, boquinha bem aberta, os lábios virados para fora, o queixinho tem que estar encostado no seio da mãe e a areola, que é a parte escura da mama, mais visível em cima do que embaixo. Então, mesmo se ela tiver com dor, se a pega for correta, não é para sentir dor, então? Não é para sentir dor a mamada inteira. Se estiver sentindo dor a mamada inteira, tem alguma coisa errada. A gente precisa, se ela não estiver conseguindo ajustar sozinha, é importante ter alguma ajuda. Doutora, vamos a uma outra questão, né? Às vezes o nosso querido bebê, nossa, é um anjo, né? Ele dorme na mamada, doutora. Não é isso? A criança dorme. Meus 2 filhos mamavam e dormem. E aí, quando você tenta tirar, a criança acorda de novo. Né? Aí você fica ali, já passou um tempo, aí você fica de novo, né? Aí a criança dorme de novo. Às vezes você dorme junto com a criança, não é não, gente? Você está tão cansado, não é não, pessoal? Que você dorme junto, você chega a cair assim em cima da criança. Doutora, qual é o momento que a gente sabe que, já deu? Já podemos tirar, já está alimentado, ele pode sair? Então, a mãe vai percebendo. O bebê, quando suga adequadamente, uma mamada, assim, em geral, de uns 15, 20 minutos já é o suficiente para alimentar. Às vezes ele fica ali pelo aconchego, né? Então tem bebê que é assim, né? Você vai botar na cama, parece que a cama tem espinho. Aí você tem que pegar ele de novo. Meu mais velho era assim, passava a noite acordado. Aí eu botava, ele chorava, eu tinha que pegar de novo. Então isso é bastante comum. A mãe vai percebendo em determinado momento que ele quer mais um aconchego. Você pode botar o bebê aconchegado, pode usar, botar na posição canguru, né? Nos primeiros meses o bebê gosta de ficar nessa posição como se ele estivesse no útero ainda, né? Isso é importante para o desenvolvimento do bebê, ele ainda ficar nessa posição uns meses, os primeiros meses. Então a mãe vai percebendo quando o bebê está querendo só
chupetar. Às vezes, esse tal de chupetar também é importante, porque como a aluna falou, por exemplo, né, a livre demanda, né, é o bebê mamar na hora que ele quer mamar. Às vezes, naquela hora, ele vai e mama só um pouquinho. Né? Aquilo ali já é o suficiente para estimular a produção da mãe, para diminuir um pouquinho, para liberar um pouquinho de leite da mãe, e aí o bebê daqui a pouco ele vai querer mamar de novo, aí vai fazer uma mamada mais longa. Então, assim, no início é bem comum essa queixa do bebê mamar toda hora, depois vai ajustando os horários. Doutora, e se continuar? Ou seja, se você tem alguma coisa a dizer, não é? Alguma receita caseira, alguma coisa para aquelas que realmente já estão no ponto, já rachou, o bebê não fez a pega legal, a pessoa já está assim mal, já está querendo até largar a amamentação. Tem alguma coisa que a gente possa fazer em casa que isso vá resolver ou pelo menos atenuar essa questão do bico do seio rachado? Tem muitas coisas, laser, né, também, tem muitas coisas que podem ser feitas, a gente tem que ver qual é o problema, o que é exatamente que está acontecendo. Então, o melhor é consultar o médico mesmo e saber como é que vai tratar aquilo. Porque às vezes a gente escuta, né, não, pessoal? Bota uma ducha quente. Nessa hora escuta tudo quanto é conselho. Você escuta todos os conselhos possíveis. O que você diz é o seguinte, escute o conselho do seu médico. É isso? Isso, exatamente. Porque muita gente dá palpite nessas horas, né? A gente tem que procurar uma informação que seja confiável, né? Porque muita gente dá palpite errado e pode acabar atrapalhando. A coisa que as pessoas fazem de forma mais fácil e rápida é dar uma fórmula para o bebê, dar uma mamadeira para o bebê. E isso é a pior solução naquele momento, né? Essa deve ser a última solução e sempre indicado pelo médico. Muitas vezes a mãe tem a sensação de que o bebê não está bem alimentado porque ele mama toda hora. Só que ele mama toda hora porque o leite materno ele faz a digestão muito mais fácil, né? Porque às vezes é um bebê mais agitadinho desses. Pode estar em estirão de crescimento também. O bebê pode estar crescendo. E quando você vai no pediatra e pesa, você vê que o bebê ganhou peso direitinho e tal. Então, às vezes, pequenos ajustes, até na rotina da mãe, são capazes de melhorar ela. Nessas horas, por exemplo, que o bebê quer mamar e a mãe já deu mamar e o bebê continua chorando, o super pai tem que entrar em ação. Opa, Caruso! Eu sou o único, né? Vai sobrar para você alguma hora, você sabe disso, né? Eu percebi que hoje essa mesa só ia da mulher que ia sobrar para você. Mas aí o pai ajuda como? Porque eu não tenho leite já tem muito tempo. Mas eu estou falando de brincadeira, mas é sério, porque é muito importante a mulher ter uma rede de apoio, né? Quando o marido ajuda, quando ela tem uma mãe, alguém que fique ali do lado dela, às vezes arrumando a casa para ela, né? Ela está super cansada. Bebê dá trabalho, gente. Né? Bebê que toma mamadeira também dá trabalho pra caramba, porque você tem que preparar, então às esterilizada, vezes... muito mais trabalho. Muito mais, eu acho muito pior. Nossa, você bota a criança no canguru, sai, a criança mamou, você não tem que levar nada, bolsa com a fraldinha. Quando você tem que dar a fórmula, você tem que levar aguinha esterilizada, prontinha, o negócio para esterilizar. Ou num laboratório químico ali. Não, laboratório químico, total. Então, a rede de apoio é muito importante. Mas é porque a gente estava falando também dos palpites e tal, e isso é quase um pedido que eu faço para todo, porque às vezes a pessoa acha que o que funcionou para ela vai funcionar para outra pessoa, e aí fica atochando o palpite, e isso às vezes estressa também, né? Você fica com a sensação que você está fazendo errado o tempo todo. E aí eu acho que é atender o que a pessoa pede, né? Então, se o pedido é esse, tipo, me ajuda arrumando ali, me ajuda tal, faça aquilo apenas, não precisa também ficar... sobrecarregando às vezes, né? Mas uma coisa importante que a Lilian falou, que eu queria até aproveitar aqui para falar para todos, é que a gente está falando, né, a Lilian especificamente fora da curva, que tem toda uma bagagem, mas vamos falar, Lilian, tem muitos profissionais, pediatras, que fazem um desserviço quando o assunto é amamentação, né? Que eu acho que por várias questões, até sabemos que existe lobby com
a questão das fórmulas dentro dos consultórios, a gente precisa falar sobre isso. Então, não estimula essa mulher ao processo de amamentação. Dá logo a fórmula, cansei de escutar. E queria reforçar que o nutricionista materno-infantil é o profissional também adequado para fazer o processo de apresentação do primeiro alimento na vida do bebê e esse acompanhamento com a mãe, no caso a paciente, junto com o bebê. Então, o profissional que vai dar toda essa bagagem, todo nutricionista com uma boa formação, ele vai ter essa capacidade de fazer o acompanhamento na parte materno-infantil. Então, o pediatra, ele chega muito junto, afinal, o nutricionista não vai ver caderneta de vacina, não vai falar do remédio quando a criança tiver alguma questão, mas ele vai falar do nutriente. Então, quando os profissionais trabalham junto, o processo fica muito mais completo, né, Lilian? Isso, doutora Lilian, você viu que o consultório foi aberto, não é isso? Está uma beleza aqui. E a gente precisa dizer, né, pessoal, o Caruso lembrou bem da participação do pai, enfim, do namorado, de quem estiver, né, pertinho, das mamães que precisam de ajuda. Sabe por quê, gente? A gente tem uma mania de achar que a mãe é uma super heroína. E a gente acredita nisso em determinado momento, pessoal. A gente acha que consegue tudo. A gente acha que a gente vai aguentar o bebê chorando muito, a troca de fralda, aquele desespero, a cólica da madrugada. E tem momentos que a gente não aguenta porque nós não somos perfeitas, nós somos mamães. E os nossos filhos precisam entender isso. E isso dá uma dor na gente às vezes também e gera esse estresse que a doutora falou. Então a gente precisa dizer para a gente mesmo que é um orgulho a gente ser mamãe, mas que a gente pode sentir dor, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de colo também, não é isso, doutora? E doutora, a nossa produção é maravilhosa. Já está o site prontinho para dizer para as pessoas como é que podem. Correram, hein? Olha lá, doutora, já está o endereço para quem quiser fazer a doação de leite para os bancos maternos, como você disse, né? Olha, você é uma simpatia. A gente já tem um monte de gente na interatividade para poder conversar com você e perguntar. Que bom. Posso a fazer pergunta do dia. Já tem uma pergunta? A pergunta do dia é essa, doutora, lá. A Eliane Sampaio, de Duque de Caxias, disse o seguinte pra gente. Eu quero dizer que eu amo o programa. E quanto à pergunta do dia, eu tive, sim, muita dificuldade com o primeiro filho. Mamou apenas 2 meses e não pegou peito por nada nessa vida. Olha isso, doutora. Tem mais 2 que o meu diretor está dizendo aqui. Doutora, vamos ver o que as pessoas estão respondendo em relação a isso. A Kátia Martins. Embora muito nova, eu nunca tive problemas na amamentação. Amamentei as 2 gestações até quase 2 anos. Na época, tive que voltar a trabalhar quando minha filha tinha 4 meses. A partir da introdução ao leite de vaca, ela teve vários quadros de doença respiratória. Olha isso, doutora. Quer falar rapidinho sobre isso? É a mamãe voltando a trabalhar, né? Exatamente. Esse é um dos maiores... um dos piores momentos ali para o desmame, né? Muitas mulheres acabam desmamando quando tem que voltar a trabalhar. E é muito importante que a mulher já comece a conversar com seu pediatra e comece a conversar com seu patrão também para achar alternativas para quando ela voltar de licença maternidade, ela poder continuar amamentando. Então, tem como ela retirar o leite com antecedência, deixar armazenado na casa dela para outra pessoa oferecer o leite dela para esse bebê. Ela pode... existem algumas empresas que são empresas cidadãs, né, que é um programa do governo que dá um incentivo fiscal para as empresas que estenderem a licença maternidade até 6 meses. No Brasil, a licença maternidade é de 4 meses pela CLT e nos órgãos públicos já são 6 meses e em algumas empresas que têm esse programa de empresa cidadã também. Então, tem como ela administrar. E existe um programa também do Ministério da Saúde, que é o projeto de Sala de Apoio à Mãe Trabalhadora que Amamenta. Então, já tem várias instituições que elas têm uma sala que tem uma preparação para a mulher poder ordenhar o leite com um freezer, que ela vai guardar o leitinho dela. Então, ela leva o potinho, tem um lugar reservado para ela poder ordenhar o leite, deixar lá guardado e quando ela voltar para casa, ela leva o leite para o bebê. Então, tem como conversar e manter a amamentação por um tempo bem maior, mesmo tendo que voltar a trabalhar.
tanta informação rica, né não, gente, hein? Sem dúvida, esses temas tocam direto na vida de muitas famílias brasileiras. Agora, a gente vai pro intervalo rapidinho e você não sai daí que eu volto já já. Beijo! Mua! E a gente está de volta com o seu Sem Censura e, como eu prometi, vamos rever o psicopedagogo Júlio Furtado falando sobre os perigos da educação permissiva. Bora conferir? Bom, gente, eu começo falando que educar os filhos talvez seja a maior... Eu acho que é talvez a tarefa mais difícil que nós, mães, pais, encaramos na vida. Porque fazer filho é bom, né? Fazer filho é uma delícia. Fazer neném eu adoro. Agora, educar, botar gente legal na vida, assim, é muito difícil. E um dos pontos críticos desse trabalho, né? Porque é um trabalho, educar é um trabalho, é saber estabelecer limites. Como conseguir ter uma relação próxima, de confiança, de respeito, sem ser rígido ou também sem ser permissivo demais? Quem vai ajudar a gente a encontrar esse equilíbrio é o psicopedagogo Júlio Furtado. Obrigada, Júlio, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Você acha que os pais hoje em dia estão mais permissivos do que antigamente? Estão. Eu também acho. Não tem dúvida. O Fernando Caruso é permissivo pra caramba. O quê? Ao contrário. Eu sou sempre criticado porque eu tô sempre... Toda oportunidade de dizer não pra minha filha eu aproveito. É, mas é exatamente. Às vezes ela me pergunta uma coisa, eu não sei nem por que eu tô dizendo que não, mas eu acho melhor dizer não. Só pra... Na dúvida, diga não. Na dúvida, só Mas por que você acha que os pais estão mais permissivos? Bom, eu acho que, assim, de forma geral, é porque os pais de hoje, os pais das crianças de até 14, 15 anos de hoje, são filhos de uma geração que educou de uma maneira mais rígida. Sim. Né? Que, por sua vez, são filhos de uma geração mais que educou rígida liberal. ainda. Não, exatamente. Inverte, né? A gente tem lá, década de 60... de geração em geração. A coisa vai verdade. Antagonizando. Década filho de 60... doidão é careta. Década de 60, exatamente. Filho de doidão é careta. Isso é super verdade. Não. Década de 60, os filhos foram criados de uma forma muito permissiva e deu origem a pais que criaram seus filhos de forma bem rígida, que são os pais de hoje. Filhos caretas, né? Exatamente. E é o meu caso um pouco ao contrário, porque os meus pais foram muito liberais. Minha mãe deixava rabiscar as paredes todas e tal. Mas não fugiu a regra, né? E aí eu achei que eu fosse ser legalzão e tal. Não sou nada legal. A gente acaba agindo pela falta, né? Se a grande falta na nossa história foi a questão da disciplina, a gente tende, né, a disciplinar mais. Então, em síntese, os pais naturalmente hoje são mais permissivos. E, Júlio, essa educação positiva que se fala tanto, queria que você falasse um pouco dessa educação positiva. Bom, vamos lá. A educação positiva, ela trabalha em cima basicamente de 3 pilares, né? Ela se opõe à educação violenta, digamos assim, a educação mais tradicional, onde eu é que sei, eu é que mando e a criança não tem nenhum direito, nem a voz, né? A educação positiva, ela surgiu assim estruturadamente lá na década de 80, né, por uma psicóloga norte-americana, Jane Nelson, que, por sinal, é mãe de 7 filhos. Acho que foi uma necessidade específica dela. Lógico. Né? Exatamente, ela sentiu isso na pele. E ela foi juntando um pouquinho do que disse lá o Alfred Adler, né, grande psiquiatra austríaco, e foi estudando um pouquinho também da teoria do apego. Assim, tentando resumir a ideia da educação positiva, ela é uma educação que se baseia no fato de que eu tenho que colocar limites, sem necessariamente juntar limite com rispidez, né? Sem necessariamente... Essa é a positiva, né? A positiva. Eu preciso colocar limite sem fazer de uma forma agressiva, sem fazer isso de uma forma violenta. Eu tenho que acolher a emoção da criança, né? Então, basicamente, o que é uma atitude dentro da educação positiva? Eu dou espaço para a criança se rebelar, dizer que não quer, chorar, né? Você agora não vai brincar lá fora porque está frio.
né? Mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Eu não bloqueio isso, né? Você deixa pelo contrário, eu acolho, não cedo. Eu acolho a emoção da criança, mas com firmeza, né? Ou seja, filho, realmente você deve estar aborrecido mesmo, porque você queria brincar muito lá fora. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica triste mesmo. Mas vem cá, senta aqui no colo do papai. Olha só, tá muito frio e você vai se resfriar. Por isso que você não vai brincar lá fora, né? Mas eu vou. Tá bom, filho, pode expressar que você quer ir, né? Mas hoje você não vai brincar lá fora. Mas você não vai. Só não precisa começar a ser esse não vai temperado, entendeu? Mas é difícil, porque dificilmente o diálogo acontece dessa maneira rápida. Você chorou muito baixinho, você fez essa malcriação muito baixinha, porque eu não quero ler! Durante 40, acolher, e acolher esse estado emocional, de fato, é muito difícil. Né? Vai exigir tolerância, vai exigir carinho, vai exigir paciência, vai exigir um monte de coisa que, em média, os pais não têm muito disponível. Né? Então, a educação positiva, ela funciona, ou seja, já há pesquisas claras mostrando que os primeiros resultados são muito interessantes, sim. Agora, é preciso uma automobilização, uma autodisponibilidade enorme. Enorme, né? Você precisa estar, assim, disponível. Precisa. Exatamente. Aquela cena clássica da criança se jogando no supermercado e gritando. Isso. E a camisinha? O supermercado inteiro parando. É difícil, né? É difícil. A camisinha é outra, um comercial de camisinha. Eu vi eu lembrei. A criança se joga no chão e no final é comercial de camisinha. Use camisinha. Use camisinha. Para evitar isso. Quando você começou a falar, a primeira coisa que veio foi comercial de camisinha. Mas esse é meio que um desespero de todos os pais, que é o escândalo público, porque usa o público como refém. É claro. E aí você fica de vilão. Agora, a educação positiva, ela foi muito mal entendida, ainda é muito mal compreendida pelas pessoas. Exatamente aí a dúvida, né, e a mistura acontece com a educação permissiva. E confundem com a permissiva, né? E o que é a educação permissiva? É aquela que não impõe regras. Né? A base da educação permissiva é: eu não posso ver o meu filho em desconforto. Eu tenho que resolver esse desconforto imediatamente. Porque o desconforto é ruim para a criança. Né? Essa é a premissa da educação permissiva. Então, a criança gritou, falou, não sei o que, quer o que, meu filho? Toma. Né? Faz. Então, existem várias manifestações da educação permissiva que estão mascaradas aí, as pessoas dizendo que estão utilizando a educação positiva, estão sendo altamente permissivas. Mas, para a gente entender quando é que está sendo permissivo, a gente tem que parar e pensar assim: isso que a criança está fazendo, ela pode fazer? Né? Ou seja, é possível. Eu costumo dizer uma coisa que é assim: diga sim quando for possível e diga não quando for necessário. E comece sempre se perguntando assim, você que é pai e mãe, né? É possível dizer sim agora? Ele está me pedindo para comprar um pirulito. São 10 horas da manhã, ainda faltam 2 horas para o almoço. E tem açúcar, né? Eu não quero comer açúcar. E tem açúcar, mas ele não come açúcar há 3, 4 dias. É possível eu dar esse pirulito hoje, nesse momento. Aí depois vem o crivo do não. É necessário dizer não? Não, necessário, não tem nada que impeça ele. Não, tudo bem, filho, toma aqui um pirulito. Então, é possível dizer sim? Né? É necessário dizer não? Agora, quando é possível dizer sim e necessário dizer não, o não vence. Claro. Né? Porque até é possível ele comer um pirulito agora, só que eu estou indo ao dentista com ele. Né? Então, não está na hora. Né? Então não, você não vai comer o pirulito. Então, aí a criança precisa entrar em contato com a frustração. E no momento que ela entra em contato com a frustração... Faz parte da vida, exatamente. No momento que ela entra em contato com a frustração, ela fica desconfortável. Então, para muitos pais, ver a criança desconfortável é uma cena... É doloroso, né? Ou seja, insustentável. Eu acho que tem um certo medo também de que talvez a criança não vai gostar de mim. Com certeza. Ah, boa. E a criança tem esse medo, tipo, de se eu for ser duro com a criança o tempo todo, vai preferir o outro, vai preferir o... Mas tem uma coisa também eu acho que é de facilidade dos pais, né? De deixar a coisa rolar para não ter problema. Para perder tempo, claro. Olha, outro dia vi uma cena que me impressionou muito na rua, uma mãe andando com a criança num carrinho. A criança devia ter uns, 3 anos, não sei. No carrinho... sentadinho no carrinho de empurrar na rua. E a mãe conversando com uma amiga e a criança com o iPad fixo no carrinho. Caramba! E eu fiquei olhando assim e falei,
isso bizarro. É para você não ter que se preocupar. É bizarro. É para você não ter que se preocupar com o barulho. A criança fica hipnotizada ali, não dá trabalho. Também tem isso. Mas isso é muito bizarro. Deus me livre, que cena dantesca. Porque a criança não aprende por observação? Claro, Sim. claro. Se ela andar na rua e não olha nada, ela vai crescer como uma criança perdida na selva. Ela tá dando uma droga para o filho, praticamente, para a criança. Hoje né? é isso, né? Agora, quais são as coisas... Desculpa, Celso, você quer falar? Crianças viciadas em celulares, smartphone, e agora TikTok, YouTube. É a babá eletrônica moderna. É a permissividade daquilo ali para ter tranquilidade. Agora com a postura toda torta e depois dá trabalho para ele. Eu queria saber quais são as consequências dessa educação permissiva num adulto, ou num adolescente, ou enfim, na formação de uma pessoa. Pessoa que vira, a primeira delas é a falta de gestão de frustração. Né? Vai crescer uma pessoa que não sabe gerir frustração. Com a frustração. Ou seja, quando eu sou frustrado, exatamente, eu vou chorar se alguém me diz não aos 20 anos de idade. Né? Não sei perder numa situação. Outra coisa é, muitas vezes, não conseguir seguir regras. Né? Ou seja, geralmente se forma uma pessoa que vai ter dificuldade em seguir regras. Lidar com a realidade. Né? Exatamente, lidar com a realidade. realidade. O resultado é cadeirada em debate, é o resultado. Como é que é? Cadeirada em debate. Exatamente. Sabe conversar. Você sabe que uma vez me aconteceu uma coisa assim, eu tenho 3 filhos, né? E eu sou muito, assim, ligada em educação mesmo. Detesto criança mal educada, não tenho paciência, não tenho paciência. Então, eu me lembro que um filho meu, uma vez, então, assim, final de semana, ele podia dormir fora de casa, podia comer uns lanches mais, os refrigerantes, as coisas mais liberado, um hambúrguer, não sei o quê. Durante a semana eu tinha uma alimentação saudável e tinha que ficar em casa. E um dia um filho meu, um dos meus 3 filhos, perguntou se podia dormir fora de casa. E eu falei que não. Durante a semana? Durante a semana. Eu falei que não podia. Tinha que dormir em casa, porque tinha colégio no dia seguinte de manhã, não sei o quê. E ele fez uma malcriação, chorou, malcriação no sentido, né? Dessa coisa de ficar, eu quero. Eu digo, não, você não vai, simplesmente não vai. Você tem que dormir em casa, no meio da semana. O nosso combinado é final de semana. Eu me lembro dele ligando, gente, pro amiguinho. Eu estava perto, telefone fixo ainda na época. Ele assim, cara, minha mãe não deixou eu dormir na sua casa, mas eu senti, eu juro, uma quase, talvez fosse até inconsciente dele, mas quase uma alegria de alguém toma conta de mim. Isso, sabe? Isso. Alguém esse o papel do limite. Ele falou para mim assim, cara, minha minha mãe não deixou porque eu tenho que ficar em casa, sabe, que eu não sei o que parar. Quase que com orgulho. Exatamente. Alguém toma conta de mim, alguém se preocupa. Qual é o papel, a função do limite para uma criança? Dar segurança. Exatamente. Uma criança que não tem limite, uma criança que só ouve sim, uma criança que nunca, você não vai dormir na casa do seu amigo, você não vai chupar um pirulito agora, você não vai fazer isso, é uma criança que pensa mais ou menos uma coisa do tipo assim, se eu estiver em perigo, quem é que vai me salvar? Né? Se a minha palavra sempre vence aqui, se a minha vontade é sempre prevalece, quando eu estiver em perigo e precisar de uma pessoa mais forte do que eu estou desprotegido. É lógico. Entende? Então, o papel do limite é exatamente esse, é dar segurança. Então, é fundamental desenvolver o limite. Eu via muito como um abraço. Você vai abraçar uma pessoa, você quer... talvez seja uma metáfora meio precária essa, mas quando essa pessoa vai te abraçar, você quer sentir o abraço. A pessoa te abraça meio frouxo. Ai, eu detesto. Ela não tá te abraçando, não tá afim de estar dando um abraço que não foi um abraço. É um abraço que não foi um abraço. Quanto aquele tapinha atrás do ombro aqui? Aquele tapinha de Mas eu acho que esses limites, eles precisam ser colocados. Tipo, eu comecei a reparar muito cedo que, assim, eu era firme com a minha filha. A Mariana já não é tanto. Eu acho que ela tem um pouco essa preocupação de, talvez, da criança não gostar e tal, não gostar dela. E eu reparava que ela olhava para mim, antes de fazer qualquer coisa, ela sentia, tipo, eu estou sendo olhada, eu estou aqui, tem alguém que se tomada conta, comigo, né? Você é alguém que me dá segurança. Exatamente. E ela vai começar a se aproximar mais de você, porque a criança se aproxima mais dessa pessoa que dá segurança para ela. E outra coisa, criança não sabe amar, né? Vamos combinar. Amar amor é um sentimento muito complexo. Vai acontecendo. Adultos não sabem muitas vezes. Então, isso vai acontecendo. O amor da criança ainda é muito baseado no interesse. No instinto e no interesse. Mas, de uma certa maneira, colocar o limite, eu acho que diferenciava a gente na figura dela cotidiana como pais. Sim.
porque uma pessoa, um amigo meu, alguém que encontra, não vai colocar Não vai ter trabalho, gente, imagina. Por isso, o pai e mãe que quer ser amigo primeiro antes de ser pai e mãe, tá dando quero falar cara sobre isso parede. também. Agora, eu quero saber também as consequências de uma educação rígida na formação de um ser humano, rígida demais. O outro lado, né? O outro lado da moeda. E geralmente medo, ressentimento, insegurança, né, são as 3 principais características. A pessoa ela se torna um adulto que sente muita insegurança diante de decisões, diante de se arriscar, Por quê? Porque como ela sempre recebeu uma educação muito radical, muito rígida, ela não teve espaço para escolher. Né? Ela cresceu uma criança e um adolescente que nunca foi levado em conta, nem emocionalmente, nem socialmente. Então, ela se torna esse adulto... Não entende as regras, não entende o porquê das regras, né? Exatamente, ela sempre obedeceu. Ela simplesmente regra para obedecer, não sabe nem por que está obedecendo. Não questiona, não tem... Agora, o ressentimento é que é o mais complicado de todos. Né? Porque ela tem um ressentimento, geralmente desenvolve um ressentimento que ela não tem explicação. Né? Eu me ressinto contra o quê? Eu me ressinto contra não ter tido espaço, eu me ressinto contra não ser seguro hoje. Né? E esse ressentimento, ele geralmente se reverte com relação aos pais. Agora, eu estou falando de uma educação rígida, assim, radical, no sentido assim, até de uma coisa que hoje em dia inaceitável. Hoje em dia não, sempre inaceitável, porque é palmada. A gente falava palmada, da violência, né? Eu, graças a Deus, nunca levei palmada. Aliás, levei da minha mãe uma palmatória aqui na mão, quando ela tive uma coisa que eu não devia ter feito mesmo. Mas, enfim, Você lembra? Lembro a situação. E ela me deu 10 aqui na palma da mão. Ela falou para você lembrar que você não deve fazer isso nunca, enfim. Meu pai era contrário a qualquer tipo de coisa assim, então... Mas eu tinha, assim... Mas criança... 7 da noite, jantava antes dos adultos, ia para o quarto dormir com sono ou sem sono, horários regrados. Tem uma coisa, mas tem uma coisa que eu acho nessa educação que cria limites, sim. E que você aprende também a respeitar aquela pessoa. Eu digo educação rígida excessiva, eu sou completamente contrária, mas uma educação entre permissiva e com limites impostos, eu acho que é interessante. O que você acha? Ajudar para... Porque você tem que ter uma forma respeitosa. Eu sou sua mãe. E eu estou lhe dizendo, por favor, agora vá tomar o seu banho, que está na hora, e vamos jantar, e você vai dormir depois. Sabe? Não tem muito papo assim, porque essa questão muito da conversa. Eu queria que você me dissesse isso, porque eu tô com neto já, entendeu? Essa coisa de vez em quando, essa coisa, de vez em quando, minha nora e meu filho, meus amores, que eu acho que educam tão bem os meus netos. Eu acho que meus netos são muito bem educados, que confesso que acho mesmo. Mas de vez em quando, cara, eu digo, não. Cara, não pode, porque eu não pode. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer sobre isso é que a gente educa da maneira que pode com o que tem. Né? Então, eu acho que é legal falar de modelos de educação, acho legal para a gente refletir, para a gente comparar com aquilo que a gente está fazendo, mas nunca para se colocar dentro de uma forma, dizendo assim, se eu não educar dessa forma, eu vou estar plenamente errado. Se eu não educar assim... Então, eu acho que essa primeira mensagem ela é importante, porque muita gente fica assim, nossa, deixa eu anotar isso. Não, você educa com o que você é, acima de tudo. Né? Então, é claro, você tem super razão quando você coloca, é preciso chegar ao meio termo. A criança precisa entender que ela tem limite. O limite é fundamental para que ela possa exceder esse limite. Mas que ela possa exceder esse limite, ela possa ultrapassar esse limite dentro das regras. Né? Então, por exemplo, quando você diz assim, não é importante saber que a hora de dormir é a hora de dormir? Sim. A grande questão é como é que você coloca esse limite. Eu acho que o como é que é a grande questão. Colocar limite é, sem sombra de dúvida, fundamental. A pessoa que cresce sem limites, ela cresce sem barreiras. O que é não ter limite? Eu me jogo de qualquer lugar. Ou seja, eu não tenho limite. Agora, né? Dependendo da idade, as regras precisam ser claramente bem colocadas. Né? Mas elas não servem para todas as crianças e mesmo para irmãos. Porque as crianças sendo diferentes, regras também tem que mudar. Os pais têm que saber olhar para cada filho de uma maneira diferente. Mesmo pai pode ter um filho em casa, isso é muito comum, você sabe, né? Que precisa dizer, por outro dizer, vai. É verdade. É verdade. Boa, Dilon. É verdade. Boa. Então, eu acho que aí cabe a gente dizer o seguinte, tem que distinguir entre princípios e gostos.
Eu acho que quando a gente tem também essa clareza, então o que são princípios? Aquilo que tem que ser feito e não tem discussão. Tomar banho e dormir, comer, escovar o dente, entendeu? Ou seja, parar de brincar, colocar o casaco. O que são princípios? Determina os princípios. Com relação aos princípios, colocar as regras não tem escolha. E essas regras, exatamente. Colocar sandália. Pois é. Essa relação ligada a princípios, ela precisa ser a mesma para todo mundo. Não tem discussão, né? Agora, é claro que quando eu vou para a questão dos gostos, é o exemplo que a gente dá, né? Tomar banho é um princípio. Você vai tomar banho. Eu não quero tomar banho, não sei o quê. Você vai tomar banho, meu filho. Por que você está assim? Você vai tomar banho, né? Você está na hora de tomar banho, você tem que dormir limpinho. Mas eu não quero tomar banho. Então tá bom, olha só, vem cá, senta aqui um pouquinho, que você está muito nervoso, né? Você quer levar os seus patinhos? Muita você quer levar... pai. Pois é, mas ser pai, exatamente, é o que vem de brinde, né? Olha só, você quer levar os seus patinhos para tomar banho? Eu deixo você levar. Não quero levar patinho para tomar banho, nada, não quero tomar banho. Então eu tô vendo que você não quer tomar um banho divertido, então você vai ter que tomar um banho chato mesmo, meu filho. Porque você vai tomar banho. Você consegue ficar falando com essa voz, assim, com a pessoa berrando? Mas dá um medinho também. Essa voz dá um medinho também. Claro que dá. Você consegue falar com essa voz? De vez em quando. De vez em quando a gente consegue, mas de vez em quando é isso. Por isso que eu tô falando, a gente educa com o que é. De vez em quando a voz eleva, e de vez em quando a gente bate na mesa, e de vez em quando diz você vai tomar banho. Ou então você manda, vai tomar banho. Exatamente. E vai tomar esse banho. E acabou. Vai tomar banho e vai tomar esse banho. E acabou. Mas sabe qual é a grande questão? A criança precisa descobrir que nada que ela faça vai evitar dela tomar banho. Exato. Porque também você está entendendo? Tem um teste dos limites ali. Tem. Criança testa. O tempo todo. Então, quando a criança descobre que nada vai livrá-la do banho, aí ela começa, né? Ela começa dentro dela a perceber, nossa, eu tenho em você um limite, eu tenho em você um limite, eu tenho em você um limite. Porque o não também é educativo, exatamente, né? Exatamente. Tem muita gente que, o não educa. A palavra não talvez seja simplesmente aquela questão que a programação neurolinguística fala, né? A gente não processa o conceito não, mas ele é a coisa que mais expressa o limite. Não mexe aí, não desce, não sobe, né? O que a gente mais usa. Mas essa a grande questão. Quando a criança entende que nada vai livrá-la da tarefa, situação, ela começa a internalizar isso. Por volta dos 4, 5 anos, ela já começa a desenvolver, né, mentalmente essa noção. Então já começa a ficar mais fácil. Até os 4, ela é puro instinto. Então por isso que as decisões precisam ser mantidas. Né? Para poder ela já internalizar. Cheio de decisão. Né? Pois é, mas não precisa chegar nervoso, não precisa falar alto. Não. A gente tem que vincular limite a carinho. É possível essas duas coisas casarem. Firmeza e carinho e acolhimento. E a criança se jogou no chão e deu uma choradinha, você abaixa assim e fala assim, filho, por que você está chorando assim? Você está tão triste assim porque você não vai poder brincar agora? Né? Você não vai brincar agora, mas vamos lá, olha só. Depois pode ser que depois você brinque, mas agora você não vai brincar. Né? De tanto isso se repetir, quando acontecer um certo dia, ela vai parar e falar assim, não adianta. Ali não adianta, né? Então eu vou começar, exatamente, eu vou começar a internalizar que eu vou ter que tomar banho. Claro. Que eu vou ter que almoçar. Perdeu o play. Perdeu o play. Exatamente. Então, nesse sentido, é que os limites precisam ser colocados de qualquer maneira. Claro. E como você muito bem disse a princípio na pergunta, nessa mistura entre não, se preciso for, né, com o que é possível, com o que é necessário, e vai e volta com o meu estado emocional de hoje, né, do pai e da mãe, que conta tudo muito, mas sabendo que a criança tem que ser levada em conta. Não, lógico, com certeza. Sabendo que ela não pode simplesmente ser um objeto que nunca é consultado. Não, porque com certeza. O autoritarismo também não leva a criança em conta. Lógico que não. Né? A permissividade também não leva. A permissividade abandona a criança e o autoritarismo isola a criança. Né? Eu queria colocar a doutora Zenina aqui no nosso papo. Tem muita gente vendo a nossa transmissão agora aqui no YouTube e dizendo no chat que com crianças superdotação, o buraco é mais embaixo. É diferente estabelecer esses limites, esse diálogo? Cícero, eu estou aqui... louca para falar. Não, acalorada. Ainda bem que eu sou a única mulher do lado de cá, ninguém vai me atacar. Mas eu venho na contramão disso tudo. Né? É assim, perfeito tudo que ele colocou. Em relação à educação que nós damos para as crianças, a gente aprendeu isso, a gente quer transmitir da forma como recebeu. Só que o que eu vou trazer é um perfil de filho neurodivergente.
E esse filho neurodivergente, tudo isso funciona diferente. Por isso que eles estão colocando de Mas aí tem liberação do médico, aí tem um atestado que fala... Pior que não, porque a neurodivergência não é doença, não é da área da saúde. Mas não dá pra... Como é que a gente descobre? Aí é que tá. Por exemplo, esses filhos neurodivergentes, quando vocês colocam, por exemplo, o sono. Filhos neurodivergentes que são superdotados, por exemplo, não tem sono. Eles têm distúrbios de sono. É uma característica muito comum. Então, eles não dormem. Eles esticam os pais na cama, conversam. Agora eu quero isso. Agora eu quero comer. O máximo que eles podem para não dormir, porque eles falam dormir perde tempo. Eu era assim, eu não queria perder nada. Mas eles precisam de menos tempo superdotada, de sono? não. Em torno de uma pessoa superdotada precisa, no máximo, de entre 3 e 4 horas de sono. Eu queria saber também uma coisa de você, Júlio, que era essa relação da entrega que eu vejo muitos pais entregando a educação para as escolas. Uau, eu digo uau, porque assim, a minha teoria é assim, que a educação começa em casa sempre. E a escola te dá a mão e te ajuda a educar. Mas tem muitos pais que culpam as escolas, terceirizam a educação. Não, ajuda, é um pedacinho. Óbvio, mas você não pode dizer assim, a escola, meu filho é assim porque a escola que me ensina. Não. Que isso, gente? Mas aí eu queria saber, isso sou eu, louca, aqui falando, e você não, mas é isso mesmo. Eu trabalho diretamente com escolas, dando consultorias para escolas, e a gente mais vê isso. E a gente está vivendo hoje uma dicotomia muito complicada. Porque isso é verdade, os pais terceirizam, sim, a educação para a escola, mas a gente está vivendo de um tempo para cá, nessa guerra ideológica que a gente está vivendo, uma falsa ideia de que família educa, escola apenas ensina. Né? Então, as famílias estão, assim, embora as famílias estejam terceirizando, ao mesmo tempo elas estão falando assim, peraí, educação é comigo, escola, não se meta nisso, não se meta nisso. Escola, você é para ensinar matemática, ciências, história, geografia, né? Ou seja, se é para o meu filho ter modos, deixa que eu dou modos para o meu filho. E não está dando. E não está dando, né? Ou seja, então a gente tem hoje uma família disfuncional e que simplesmente espalha o discurso de que está educando, e não está educando. Muitas crianças ouvem o primeiro não verdadeiramente dito na escola. Na escola, né? O primeiro não que a criança ouve, fala, não, você não vai fazer isso na escola. Então a criança se assusta. É um não que eles não testam. Nunca ouviram. Eles não testam. Né? Exatamente. E é um não que nunca ouviu. Não, e alguns testam, por nunca ter ouvido. Por nunca ter ouvido, aí alguns testam. Reagem, eles não sabem que não é aquele, eles não sabem que palavra é aquela. Muito mais educada na escola do que em casa. Pois é. Mas por quê? Porque ela tem os espelhos dos colegas. Né? Que em casa ela não tem, em casa ela é única, na escola ela tem os espelhos dos colegas. Então, o que acontece? Quando esse limite, quando a escola coloca esse limite nessa criança que nunca recebeu limite, e essa criança começa a romper esses limites, a escola precisa insistir e educar. Sim. Aí a família se rebela e dizendo assim, opa, escola, o que você está fazendo? Com o meu filhinho. Eu estou educando, eu lamento muito, mas sem limite não tem aprendizagem. A escola precisa do limite para que haja aprendizagem. É a hora de fazer, é a hora de falar, é a hora de se concentrar. Então, na verdade, essa terceirização hoje, ela tomou um aspecto, né? Tomou uma proporção muito mais complicada. Está muito mais conflituoso se conversar. Por isso que a escola precisa chamar essa família para uma conversa. Claro, porque é uma questão de educação de mãos dadas, né? Exato, falou tudo, educação de mãos dadas. Quando você coloca o filho na escola, você tá se matriculando junto. Claro. Você está se matriculando junto. Família é rede de apoio. Exatamente, para construir uma rede de apoio. Então, as escolas hoje cada vez mais... você saber como é que está lá presente, eu também acho escola hoje, cada vez mais, tem que fazer escola de paz. Exatamente. Né? Matricula o filho, olha, uma vez por mês você tem um encontro aqui em tamanho, onde a gente discute valores, discute como é que a gente faz em cada situação. Por quê? Porque é todo mundo junto ali. Né? Exatamente para a escola funcionar. Agora, o não vale, né? Em casa. O não tem que dar uns não de vez em quando, né? Tem. O limite tem que ser colocado. Ai, meu Deus do céu. O limite tem que ser colocado. E quando você fala não, tem que explicar por que não, meu Deus do céu. Não tem que explicar. Quando não é não, é pronto, acabou. Essa questão aí é importante o que você falou. Nem sempre o não tem que ser explicado. Nem sempre. Muitas vezes a criança tem que ter contato com um não sem explicação. Né? E que daqui a pouco eu explico. Porque a vida te traz isso, daqui a pouco eu explico. Claro, com o neurodivergente talvez isso vai dar certo. Agora, a criança, não que nenhum não, é bom explicar o não.
Agora, um amigo meu uma vez me disse assim, puxa vida, eu tenho ido dormir cedo, a beça, aí acordo 4 horas da manhã, não consigo dormir mais. Eu falei, por quê? Porque, poxa, eu via filme até 1 hora da manhã, mas aí o meu filho chegou para mim e falou assim, o senhor pode ficar vendo filme e eu tenho que dormir cedo. Por quê? Pensei eu. Puxa, é verdade, né? Eu tenho que dar o exemplo. Eu falei, não, você não tem que dar exemplo. A resposta é assim, olha, eu vejo o filme até 1 hora da manhã, porque eu sou adulto, né? Porque eu vou acordar cedo, independente de qualquer coisa, e porque se eu ficar amanhã com sono, eu vou assumir as consequências do que eu fiz. Você ainda não consegue fazer isso. Então, você precisa dormir mais do que eu e você vai dormir agora. Eu não. E pronto, acabou. Vai dormir. Exatamente. Existem alguns momentos para diferenciar um pouco essa questão. Tá certo, Júlio. Né? Ou seja, não é 100%. Não, mas eu vou querer o doutor Zeniva, a gente vai escutar. Eu sei que é. Mas não, há controvérsias e situações também para Há controvérsia normalmente. Claro. Né? Eu defendo essa questão, por quê? Porque na vida você encontra explicação para todo não. Você não tem que ser uma pessoa que de vez em quando... não, essa caneca não toque. A princípio, desculpa, gente, você não tem que explicar. Não, já escutamos isso, inclusive, né? Exatamente, não é não. Muito bom, não foi não, gente? Já tem mais Sem Censura, porque o intervalo é rapidinho. Beijos. Mua. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. A gente sabe que o uso descontrolado das redes sociais pode trazer graves consequências para a nossa vida, não é? E mais ainda para os nossos adolescentes. Vamos rever agora a participação da Vanessa Cavalieri, juíza da Vara da Infância e da Juventude, que fez alertas super importantes aqui no Sem Censura. Roda, por favor. Bom, gente, a gente tem falado aqui sobre o vício em telas, que é problema que atinge crianças, jovens e até adultos. Mas você sabia que o uso descontrolado do celular e da internet pode trazer consequências gravíssimas para a vida dos nossos adolescentes? Eu converso agora com a juíza da Vara de Infância e da Juventude, Vanessa Cavalieri. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Eu quero que você explique aqui quais são os principais riscos que as crianças e adolescentes enfrentam com tanto acesso à internet, a celular, às telas, né? Eu acho que tem 2 grupos de perigos. Os perigos para a segurança mesmo e os perigos para a saúde dos adolescentes, das crianças e adolescentes. Os perigos para a segurança, porque eu gosto sempre de dizer que o lugar mais perigoso onde uma criança ou um adolescente podem estar desacompanhados de um adulto hoje é nas redes sociais, é nos jogos online, é na internet. Os pais, hoje em dia, protegem muitos filhos no mundo real, né? Não deixam sair sozinhos, não deixam até bem tarde, muito mais tarde do que as nossas gerações, que com 7, 8, 9 anos já saímos sozinhos para ir para a pracinha, para brincar na rua. Então, as crianças e adolescentes não saem sozinhos, não sabem pegar o ônibus, não vão na padaria, não brincam na praça, mas na internet eles ficam completamente desacompanhados. E é esse o lugar hoje onde eu tenho as piores pessoas da sociedade. Psicopatas, predadores sexuais, pedófilos, golpistas. E eles ficam desacompanhados nesse lugar. Então tem esse perigo para a segurança, que é o lugar mais perigoso hoje. E tem perigos para a saúde mental principalmente. Nossa. A gente vive uma epidemia de saúde mental de crianças e adolescentes, com dados assim assustadores. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o suicídio de meninas entre 10 e 14 anos aumentou 200%. Isso está diretamente ligado a uma... De meninas, é mais que de meninos. Meninas, né? Mais do que meninos. Isso está diretamente ligado a uma rede social que é o Instagram. Porque há uma relação direta entre o uso precoce do Instagram por meninas e a baixa autoestima, automutilação, ideação suicida, transtornos alimentares, com várias pesquisas científicas no mundo todo. E há o risco que vem do uso excessivo de telas e precoce e eles pararem de conviver uns com os outros. Então, o que está acontecendo são as crianças, os adolescentes deixando de brincar, deixando de conviver, deixando de aprender a viver, a ser adulto através das brincadeiras e da convivência com os seus pares e passando a se relacionar através de uma tela e com isso cada vez mais se sentindo sozinhos e adoecendo mentalmente. Isso é muito doido e é muito louco porque você falou, é muito interessante, os pais acabam achando que ficam mais tranquilos com o filho dentro de casa, sendo que o perigo... do que na rua, sendo que o perigo está em casa. Né? E vocês têm alguma sugestão de
que momento, qual a idade que uma criança, um adolescente pode ter acesso ao telefone, ao perfil na rede social? Sim. Esse ano foi lançado um livro, primeiro nos Estados Unidos, depois chegou no Brasil, que está... Assim, só se fala nisso entre os ambientes que tem criança e adolescente, que é A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. Um psicólogo da Universidade de Nova York que fez uma pesquisa muito grande e ele tem uma recomendação, ele recomenda nenhum celular antes dos 14 anos, nenhuma rede social antes dos 16. É uma meta ousada, mas eu acho que um parâmetro muito bom para todo mundo que está nos assistindo é a idade mínima dos termos de uso de cada rede social, então do Instagram, do TikTok, do próprio WhatsApp, qual a idade mínima para usar? Está lá nos termos de uso, 13 anos. Então, se a idade mínima para usar é 13 anos, o argumento está pronto para o nosso telespectador falar para o filho, olha, não vou deixar você mentir, que tem mais idade do que você tem. Se você não tem 13 anos ainda, você não pode ter rede social, porque a idade mínima é 13 anos e a gente não vai mentir, porque mentir é errado. Pronto. Esse era o argumento que eu usava com as minhas filhas quando elas eram mais novas e queriam ter rede social e não tinham ainda. Então, 13 anos é a idade mínima. Então, menos de 13 anos, nenhuma criança deveria ter. Tem uma demonização das crianças que eu saio um pouco em defesa, assim, que, na verdade, eles estão reproduzindo a gente. A gente virou corcunda do smartphone, gente, os adultos. A única foto que eu tenho quando era criança, eu tô com 8 anos de idade. E perguntava pra minha mãe, mamãe, por um acaso eu nasci com 8 anos? Porque no Piauí não tinha... Hoje em dia a criança nasce, Cícero, num dia antes, meu amor. Aliás, teve uma menina outro dia, uma influencer, Virgínia, que a menina terminou de ter o menino, ela tava já sarada, seca, não sei o quê. Então, eu acho que tem uma coisa desse novo tempo que a gente está vivendo, sim, né? E Dadá, tem pais que criam perfis para os seus filhos. Sim. Isso tem nome, né? Isso tem nome. Isso tem nome, chama-se sharenting, que é o excesso de... É o share comparenting, ou seja, o excesso de compartilhamento da vida das crianças na rede social pelos pais. Louco. Você sabe que a França já está discutindo um projeto de lei para proibir os pais de postarem qualquer foto dos filhos até os 18 anos. Porque aquela imagem fica ali para sempre, né? Quando a gente posta uma foto numa rede social, a gente transfere aquela imagem ali para o dono para a Big Tech, dona daquela rede. E uma coisa que me impressiona muito, eu atuo em alguns casos de pedofilia envolvendo adolescentes como autores, né, de pedofilia, compartilhamento de imagens. E eu estou com 2 casos recentes que chegaram a uma investigação pela Interpol. E sempre me impressiona que o material consumido por pedófilos, a gente, né, os leigos, imaginam que são cenas de abuso sexual infantil. E tem. Mas, principalmente, eles consomem as fotos que as mães postam no Instagram, de crianças em situações absolutamente normais da rotina. Não são fotos sexualizadas. São fotos no balé, na escola, na praia, na piscina, no futebol, no judô. São essas fotos. Eu estava vendo essa semana uma influenciadora que eu sigo, que é uma chefe de cozinha, e aí ela tinha postado uma foto com o filhinho dela, pequenininho, numa praia na Europa, e o marido. E o menino peladinho, um menino de uns 2 anos. E aí ela reclamando que o Instagram tinha banido a foto dela. Essa foto que ela postou é o tipo de foto que é um prato cheio para um pedófilo. Claro. Porque é uma criança pequena nua com um homem adulto do lado. Então, existe, sim, um risco desse compartilhamento excessivo de imagens de crianças e adolescentes nas redes. Que doideiro, né, meu Deus do céu. Você acha que isso dialoga um pouco? Tinha aquele filme, Cissa, Portegaster, né? Que era uma criança, você lembra? Que era uma criança que era abduzida pela coisa da TV. Você acha que a gente está correndo o risco de perder as crianças para as telas? Olha, o Jonathan Haidt, ele fala uma coisa que eu acho que é muito séria. Ele diz o seguinte, até agora, até a geração anterior, né, a última geração, os millennials, né, antes da geração Z que a gente está vivendo, em toda a história da humanidade, nossos filhotes, né, os filhotes dos seres humanos, que são as crianças, evoluíram e chegaram até aqui, a nossa espécie sobreviveu até aqui, através de uma infância baseada no livre brincar. E a gente é a primeira geração agora de jovens adultos que não teve uma infância baseada no livre brincar. De 2010 para cá, nos Estados Unidos, Brasil, 2014 para cá. Nos últimos 10, 15 anos. Uma infância baseada em telas. E isso está tornando uma epidemia de saúde mental com números que a gente nunca viu. A gente nunca viu crianças de 9 anos se suicidando. Hoje tem estatística de suicídio de crianças. Uma criança de 9 anos, na nossa época, nunca nem tinha ouvido falar em suicídio. Nunca tinha ouvido falar nisso. Não sabia nem o que era. Bicicleta na rua. Exatamente. Então, existe sim, e não só o suicídio, mas a ideação suicida, a automutilação, os transtornos alimentares, a ansiedade e a depressão. Então, sim, a gente tem uma
infância em risco. E tem uma coisa que você falou que é muito importante de como o adulto ensina pelo exemplo, né? O exemplo arrasta, né? Tem um ditado aí que fala que é importante falar, mas é mais importante fazer. Mas, por outro lado, tem uma questão que é o seguinte, existem coisas que os adultos fazem que não são adequadas para crianças e adolescentes e ponto, né? Então, por exemplo, os adultos consomem bebida alcoólica, é legalizado, é permitido para adultos, para criança e adolescente não é. Então, tem um lugar que é o lugar dessa parentalidade que se perdeu. Da parentalidade de dizer o seguinte, olha, aqui quem é o adulto dentro de casa sou eu. E tem coisas que eu posso fazer e você não faz. Pode, mas a gente está vivendo uma crise na parentalidade que as famílias não conseguem dar limite, não conseguem dizer não. Acham que é violento, que vai frustrar a criança e que isso vai gerar um trauma. Então, tem um lugar também que precisa ser resgatado pelos pais. De limite, né? O lugar de quem é o adulto dentro de casa. Exatamente. Porque o que parece é que tem vários adolescentes morando juntos. Uns têm 12, 13, outros têm 40 e não tem adulto na sala. Né? Então, acho que esse é um problema. Muitas vezes também a culpa é dos pais. Porque você vê a criança ainda está no carrinho, mas está com o celular lá. Isso é muito doido, Adriana. Quer conversar, mas põe a criança assistindo vários desenhos, vários vídeos, várias coisas lá. Então, já começa pelos pais, entendeu? Se eles mesmos não conseguirem tirar isso... Por exemplo, a minha filha, ela só conseguiu ter celular... Era com 13, mas ela pegou com 12. Tá? Mas tá bom, 12 tá legal. 12 tá legal, Adriano. Exatamente. Mas eu vi uma matéria, a última, acho que semana passada, do pessoal dos Estados Unidos, onde os pais estão querendo monitorar os celulares do filho de 13 aos 18, aos 17. E aí tá aquela polêmica. Mas você vai violar o direito da criança, não sei o quê, pode, não pode. Aí olha só, não só pode como deve, exatamente. Tá? Tem uma obrigação, existe uma obrigação dos pais, quando entregam um celular para os filhos e abrem essa caixa de Pandora com todas as maldades que existem, de monitorar o que os filhos estão fazendo. Até porque os pais são responsáveis civilmente por tudo que os filhos fazem até 18 anos. Claro. Então, se o filho pratica um cybercrime, a gente chama ato infracional, né? Menor de 18 anos, os pais respondem, tem que pagar a indenização. A gente já reconhece hoje no direito uma nova forma de violência dos pais contra os filhos, que é o abandono digital. O que é o abandono digital? Deixar uma pessoa menor de 18 anos usar a internet livremente, sem supervisão de um adulto. E tem um papo que, assim, não posso entrar na privacidade, né? Mas enquanto não tem 18 anos, vai entrar na privacidade, sim. Ô, Cissa, esse argumento, para mim, quando eu vou falar com os pais nas escolas, às vezes vem mamãe e fala assim, mas é a privacidade do meu filho, vou invadir a privacidade. E eu dou o seguinte exemplo. Se o seu filho, esse aí que você não quer invadir a privacidade, vamos supor, um menino de 16 anos, uma menina de 17 anos, eu tenho uma filha de 17 anos, se ele chegar segunda-feira, 10 horas da noite, e falar assim, mãe, tô saindo. Aí você fala, mas peraí, você vai aonde? Tem aula amanhã. Tá invadindo a privacidade. Mãe, olha só, eu não tenho que te dar satisfação. É a minha privacidade, você tá sendo aí muito invasiva. Tem alguma chance desse papo colar? Não, exatamente. Então, por que não cola? Porque ele tem que dar satisfação. Eu não tenho que dar satisfação para minha mãe, né? Já estou muito velha para isso. Claro. Um dia, nossos filhos não vão ter mais que dar satisfação. Eu digo assim, no dia que seu filho puder sair para onde quiser, sem dar satisfação, sem dizer onde volta, como volta e sem dizer onde vai, aí você não precisa mais monitorar o celular dele. Enquanto ele estiver pequeno ainda, muito novo, para sair sem dar nenhuma explicação, você precisa monitorar o que ele está fazendo. Agora, Vanessa, tem uma coisa muito louca. Você costuma fazer palestras nas escolas sobre esses perigos todos, e volta e meia os jovens vêm falar com você para compartilhar situações de vidas vividas por eles. Por que você acha que eles se abrem com você e não com os pais? Difícil, né? Porque eu sou mãe também. E as minhas filhas não se abrem tanto assim comigo. Eu acho que tem uma coisa assim, quando eu chego lá e começo a contar e dar nome para as coisas, acho que é muito importante a gente dar nome, né? Dar nome para o racismo, dar nome para a misoginia, dar nome para a homofobia, dar nome para o bullying, dar nome para o abuso moral. Eu acho que eles se sentem acolhidos, eles sentem ali que tem alguém ali olhando por eles e dizendo que não é uma bobagem, que não é mimimi, que é sério, que tem consequências e que gera responsabilidade. E aí eles vêm me contar muita coisa, assim, coisas que nunca contaram para ninguém, assim, que me relatam até, às vezes, assim, uma tentativa de suicídio, um bullying, uma anorexia, e aí a gente dá os encaminhamentos ali junto com a escola, orienta a chamar os pais, e se for o caso, até, se os pais não fizerem nada, encaminhar para o conselho tutelar. E tem uma história também que é uma coisa que eu acho que é recorrente, que acontece, que é o adolescente, ou a criança, enfim, mais adolescente, ter um segundo perfil. Problemático. Não é? Muito. Um fake. Eles chamam Dix. Eles chamam Dix. Dix? Eu não sabia, me ensina essa palavra. Eu vou contar uma história rapidinho. Conta. Eu vi a seguinte história outro dia. Um homem casado chegou em casa,
e a máquina de lavar roupa não estava funcionando. Aí ele afastou para tentar consertar. Quando ele afastou, ele achou um celular escondido da mulher dele. Era o segundo celular da mulher dele, que ele não sabia que ela tinha, com uma vida que ele não sabia que ela vivia, e ele se separou. E eu gosto de dizer o seguinte para os pais: o Dix é o celular da balada do seu filho, é a segunda vida que ele leva e que você não faz ideia. Se escreve D-I-X-X. Então eu ensino os pais a descobrir o Dix do filho. Pega o celular do seu filho, vai lá no Instagram e clica para trocar a conta. Se tiver mais de uma conta logada, você está sendo apresentado ao Dix do seu filho. Vamos repetir, você repete, você vai lá. Devagarzinho. Pega o celular do seu filho, da sua filha, e olha, gente, quase todos os adolescentes têm, tá? Aqui no Rio, quase todos têm, garanto. Sério? Pega o celular do seu filho, abre o aplicativo do Instagram e clica lá em cima do nomezinho como se fosse trocar a conta. Quando você clicar, se o seu filho só tiver uma conta, só vai ter uma conta. Se tiver mais de uma, vai aparecer outra conta logada lá. Aí você clica em cima da segunda conta. Às vezes eles têm 2 gigs, 3 gigs. Nossa, clica, aí vai lá nos arquivados e olha os stories. Mas é só pra filho, né? Toma meio Rivotril antes. E olha o que tem lá. Nossa, deu porque, olha, cigarro, vape, a quantidade de foto fumando vape, que os pais nem imaginam eles fumando vape, com 12, 13, 14 anos. Bebendo garrafa de vodka pra cima e pra baixo. Vários beijos de língua coletivos, assim, várias pessoas juntas. Então, assim, por que é importante saber disso? Ah, porque vai ficar bisbilhotando a vida íntima do filho? Não, para saber os riscos que estão correndo. Claro! Porque tem riscos que precisam ser cuidados. Olha só, Vanessa, perdão, mas vai ficar bisbilhotando a vida do filho? Sim, vou tomar conta. Porque a palavra bisbilhotar parece uma coisa mais assim, né? Sim, pejorativa. Mas vou tomar conta do meu filho, sim. Quero saber o que você está fazendo, cara. Pelo amor de Deus. Exatamente, Cissa. Eu digo assim, olha... Mãe e pai, sabe por que você está olhando a conversa? Não é para saber se o beijo do fulano ou do ciclano é bom ou ruim. Ou não. Exatamente, não é para saber quem ficou com quem na festa. É para você saber se o seu filho está correndo um risco, como aconteceu mês passado, uma menina aqui no Rio que morreu por causa do uso de vape. E não sei se a família dela sabia ou não, mas imagina se não sabia. Né? É claro, é uma forma de descobrir e cuidar e proteger e até dar certos limites, assim. Eu tenho 2 adolescentes, eu não vou dizer que minhas filhas não transgridem, elas transgridem, elas são adolescentes normais. Faz parte da adolescência. Faz parte da adolescência transgredir, e o trabalho da mãe e do pai de adolescente é um trabalho ingrato, porque é dar limite e dar consequência quando o limite é quebrado, para que eles possam transgredir. Claro, né? Então, transgrediu até para poder ter consequência. Olha, se você está bebendo álcool, eu já falei que não pode beber, na próxima vez você não vai para festa, e vai ficar sem ir para festa, e vai ficar um tempo, daqui a pouco vai, não bebe, daqui a pouco bebe, aí fica de novo sem ir, e assim vai crescendo, até chegar na idade adulta mais maduro, pronto para cumprir as regras da sociedade, porque senão não dá para viver em sociedade. Agora, tem a questão do bullying, né? Esses perfis secretos também são usados para fazer bullying com colegas de escola, não são? São. Tem uma coisa, assim, que eu faço, toda vez que eu vou numa escola, eu pesquiso o Explana daquela escola. Todas as escolas têm. O que é o Explana? São páginas no Instagram que os alunos fazem, os alunos do 6º, 7º, 8º ano ali, com 12, 13, 14 anos de idade, para, segundo eles, explanar os outros. Ou seja, postar lá nos stories fotos vexatórias, constrangedoras, fofocas, que são mentira, que são verdade. Exposed. Aqui no Rio chama muito Explana, em São Paulo chama Exposed. E aí, ou, às vezes chama fofoca, quando é escola bilíngue, às vezes chama gossip. E eu sempre pesquiso e eu sempre encontro. Outro dia eu fui numa escola, tinha 45 páginas de Explana dessa escola. Inclusive, alunos pedindo pix para dizer quem foi que passou a fofoca. Ai! E aí, a pessoa fica exposta, né? Quem está sendo exposto ali fica excluído do grupo. Isso é uma forma de fazer cyberbullying. E funciona assim, tem 0 publicações no feed, tem lá 200 seguidores. Então, é uma organização criminosa, que é um grupo de pessoas organizadamente reunidos para, com uma metodologia, cometer crimes de cyberbullying. Só que são todos adolescentes, então eles não respondem por crime, respondem por atos infracionais. Inclusive, eu fiz uma reunião com o Ministério Público aqui do Rio há uns 3 meses atrás, porque os relatos que vêm desses adolescentes que foram expostos, principalmente as meninas, é de muito sofrimento. Outro dia eu estava numa escola em Jacarepaguá, a menina me falou que ela foi exposta no Explana Jacarepaguá, que tem 900 seguidores. Ela falou assim,
eu ando na rua, as pessoas me apontam, eu não sei nem quem são. Ai, e eu não consigo mais fazer amigos. Eu mudei de escola, mas quando eu cheguei na escola nova, todo mundo já tinha visto os Explanas e ninguém quer mais se aproximar de mim. Então, uma menina que está num risco de saúde mental, risco de adoecimento, de depressão, de automutilação muito grande por causa do Explana. E o Ministério Público está investigando essas páginas aí. Eu acho que daqui a pouco vai começar. As escolas precisam ser implicadas também nisso? Sim, eu acho que as escolas precisam ser implicadas em vários aspectos, porque, assim, os muros da escola não são mais os muros da escola, né? Os muros da escola não são mais aquele prédio onde a escola funciona. A escola saiu de dentro da escola porque ela está ali 24 horas por dia na palma da mão no celular dos alunos. Então, problemas de relacionamento entre alunos acontecem no final de semana, acontecem numa festa, acontecem no Instagram, acontece cyberbullying, acontecem cybercrimes. E hoje, com a nova lei, a lei que entrou em vigor em janeiro de 2024, nova lei do bullying, que é a lei que cria o crime de bullying e o crime de cyberbullying, as escolas são obrigadas a combater ativamente o bullying. Então, não vai dar mais para a escola ficar com aquela postura blasé, dizendo assim, a gente nunca viu, a gente não sabia, ninguém falou nada. Não tem mais isso. A escola tem que saber. Está acontecendo dentro da escola, com alunos que estão sob a guarda da escola, no horário escolar, a escola tem que saber. Eu acredito que daqui a uns 4 ou 5 anos, a gente vai ter muita escola sendo condenada a pagar a indenização por danos morais. Aí vai começar a doer no bolso e aí eles vão começar a fazer o que a lei diz, que é capacitar a equipe toda e combater ativamente o bullying. E é uma coisa que, assim, que os pais têm que ficar atentos, não só para os filhos que sofrem o bullying, mas também para os filhos que fazem o bullying. Porque você acha que seu filho é um santinho em casa, o cara está tocando terror, Exatamente. Né? A escola não pode expulsar esse aluno? Olha só, a escola até pode expulsar, mas eu não acredito que a expulsão seja o melhor caminho. Eu acredito em práticas restaurativas nas escolas, eu acho que a gente tem que olhar para o fato de que são pessoas em desenvolvimento, são adolescentes, não são adultos. Né? E quem faz bullying também está sofrendo, gente. Quem faz bullying também está com uma questão de saúde emocional importante que precisa ser cuidada, né? Eu acho assim, você troca... Está querendo chamar atenção, né? Se você expulsa, você vai trocar o problema de lugar. É igual tirar o sofá da sala, não vai resolver. Então, assim, fazer círculos restaurativos, olhar para a família. Muitas vezes a família está completamente disfuncional. O que eu orientei outro dia uma escola fazer, num caso que houve lá, que eles pediram, pelo amor de Deus, para não expulsar o filho, e a família muito desorganizada emocionalmente, condiciona a permanência do aluno, a família toda, ir para a terapia familiar sistêmica. Né? Porque aí, pronto, fala assim, olha, a gente não vai expulsar desde que vocês todos vão, os 3, vão fazer terapia sistêmica e manda aqui um relatório uma vez por mês da psicóloga dizendo como é que está a coisa. Isso a escola pode fazer para condicionar a permanência do aluno e é o que realmente ajuda. Porque quando a família se reorganiza, o aluno... Lógico. Gente, o bullying na escola é um sintoma. Não é o problema em si, é um sintoma. É a pontinha de um iceberg. Quando a relação entre eles está boa, os alunos têm uma boa relação, eles estão saudáveis emocionalmente, o bullying quase não acontece, né? Agora, falando desse sintoma, vamos falar dos sinais. Que sinais de alerta que os jovens podem dar para que os pais percebam e que estão precisando dessa ajuda profissional? Essa pergunta é super importante porque toda criança, todo adolescente que é vítima de violência, ele dá sinais. Ele muitas vezes não conta o que está acontecendo, mas sempre dá sinais. Então, nos adolescentes, os sinais mais comuns são crises de pânico e ansiedade, depressão, um isolamento social preocupante. Qual é o isolamento social preocupante? O adolescente entra em casa e se tranca no quarto. Então todo adolescente está em isolamento social? Todo adolescente faz isso. Isso não é problemático. O adolescente é um serzinho que gosta de andar em bando. Em bando com mamãe, papai, vovó, cachorrinho? Não, esse bando ele odeia, ele quer distância. Ele gosta de andar com um bando de outros adolescentes. Aí imagina o seguinte, o bando dele, de adolescentes, vai pra praia, chama ele não quer ir. Faz uma festa, chama ele não quer ir. Vai no cinema ver o filme lá do super-herói que acabou de estrear, ele não quer ir. Então, quando ele se isola do próprio grupo, é sintomático. Às vezes, ele está sofrendo violência dentro do próprio grupo. Nas meninas, a automutilação é muito frequente. E como é que percebe a automutilação? As meninas não tiram casaco nem quando está fazendo 40 graus. Está 40 graus e ela está de moletom. Vai para a praia e está de moletom, para esconder os cortes. A automutilação e a ideação suicida, falar que quer morrer, que está pensando em morrer, que acha que se matar ninguém vai sentir falta, precisa de ajuda profissional. Imediata, né? Profissional imediata. Tem que levar logo para atendimento psiquiátrico, psicológico. E os transtornos alimentares. Então, a menina que não come, começa a emagrecer, ou acaba de comer, vai logo para o banheiro, toda a refeição pode ser indicativo de um transtorno alimentar.
Às vezes, as crianças mais novas fazem desenhos com situações de violência também, precisa ser reparado. E crianças mais novinhas, assim, de 7, 8 anos, até mais ou menos 8 anos, a regressão a fases da infância já superadas. Então, assim, uma criança que já desfraldou há muito tempo, de repente começa a fazer xixi na roupa. Uma criança que dorme a noite inteira, a noite toda, já há muito tempo, de repente começa a ficar com medo do escuro, medo de ficar no quarto sozinha. Ou começa a chupar o dedo quando já não usa chupeta há muitos anos. Então, são esses sintomas, assim, que acontecem. Maravilhosa. Você é maravilhosa, Vanessa. Obrigada. Nossa. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, porque é um assunto muito sério, como todos os nossos assuntos, mas esse assunto que a gente tem que estar muito atenta aos seus filhos. Monitore! Hoje a gente relembrou conversas super importantes e esclarecedoras para quem está vivendo as dores e as delícias de educar as suas crianças e seus adolescentes. E amanhã eu volto com mais uma curadoria preparada com muito, mas muito carinho pela nossa equipe para a gente rever os melhores momentos do nosso Sem Censura. Beijos e muita luz. Mua!